Estamos começando mais um Monarch Talks. Hoje eu vou receber o Rafael Bittencourt, lenda do Heavy Rock. Heavy Rock? Heavy Metal, né? Show de strip. E, pô, obrigado, velho, ter vindo aí conversar comigo. Porra, bicho, eu é que agradeço. Pra mim é uma honra estar aqui, de verdade. Não vamos exagerar também, né? Não. Para, meu, você tá com a autoestima baixa. Você tá com a tua autoestima baixa. É, porra, tô. Eu levei umas porradas na autoestima aí recentemente. Pode ser, mas não. Tô feliz pra caralho de estar aqui, tô honrado de estar aqui. Vim também agradecer, cara, o que você sempre me ajudou, me apoiou. O Amplifica é fruto também do seu endosso, entendeu? Sim, 50% minha culpa. Exato. Então, quer assim, dizer, 33%, né? Exato. Então, pelo respeito, pela admiração que eu tenho contigo e pela amizade, posso dizer, sim, estou aqui muito, muito feliz e me sinto honrado mesmo de estar aqui conversando contigo. Da hora, mano. Obrigado mesmo, velho. Você fez história, cara. E você ainda tem muito para escrever. Tá, se Deus quiser, se bem que ultimamente eu só penso em sair do país, ir pra uma praia deserta, plantar uma maconha num lugarzinho bem remoto e ficar lá com meu cachorro, meu gato. Legal, bem ótimo. tranquilo, assim. Isso acontece, porque são pancadas que a gente vai tomando e a gente vai pegando um pouquinho de sociofobia, né? Nossa. Porque os seres humanos assustam, né? No geral, coletivo, assim, o coletivo humano hoje... É assustador. Parece que é um oceano que nunca está tranquilo. Total. É porque eu tenho uma pira social muito grande, muito forte. Sempre tive, até antes de eu levar essas porradas na cabeça. Eu acho muito imprevisível um local com muitos seres humanos. Sim. Tudo pode acontecer, sabe? Sim. Isso me dá uma ansiedade muito grande. Porra, imagina quando os átomos tendo livre-arbítrio, né? Tipo... Sim, imagina você como que você devia se sentir quando você vai, na real, fazer os seus shows e tem, sei lá, dezenas de milhares de pessoas lá, deve dar uma... Tem dezenas de milhares de pessoas aqui, puta que pariu, tudo pode acontecer, é tipo um barril de pólvora, tá ligado? No caso do show é diferente, porque é um caos controlado, né? O evento tem toda uma coordenação para aquilo acontecer com segurança. Com segurança, começo, meio e fim, pode acontecer etc. umas loucuras, né? Tu viu aquele Sim. negócio lá do... Cara, qual que é o nome dele? É um comediante, velho. Puta, um comediante muito pica. Como que eu esqueci o nome dele? Brasileiro velho? ou gringo? Gringo. Amigo do Chris Rock. Dave Chappelle, exato. O que aconteceu? Você viu que o cara entrou, subiu no palco e pulou em cima dele, o cara tava armado, inclusive? Por quê? Porque o Dave Chappelle fala de umas piadas pesadas e o cara se sentiu ofendido e se sentiu no direito de pular no palco e agarrar o cara e tentar matar ele. O Will Smith abriu um precedente interessante ali. Que tipo assim, não gostei, vou subir, tal, né? Quando que, sei lá, é complicado, né? A gente tá vivendo um momento muito complicado. Essa coisa, comportamento, os limites do comportamento, cara, estão todos sendo repensados, né? E a gente tá... Eu tô mudando a sua placa aqui. Não, relaxa, pode brincar aí à vontade com ela. Os limites do comportamento estão sendo repensados. E eu acho que os limites também do como vai ser reprimido isso, os limites do castigo, sabe? Crime e castigo. Dostoiévski, eu acho que escreveu sobre isso, assim. Justamente, o comportamento... O castigo, né, sobre a punição do onde você excede e a hipocrisia. Essas coisas estão sempre juntas. E esse negócio dos comediantes tem muito a ver com liberdade de expressão, né? Pois está sendo repensado tudo isso, porque, obviamente, você não pode ferir ninguém, tá certo, você não pode desrespeitar. Isso está muito certo. É difícil, né? É difícil você não poder desrespeitar as pessoas através da sua fala, né? Porque... Às vezes você pode falar uma coisa que, se você colocar 7 bilhões de pessoas numa sala para ouvir o que você falar, com tudo que você falar vai desrespeitar alguém. Então, você impedir que as pessoas desrespeitem as outras através da fala, é impossível. É colocar um filtro muito nada a ver, assim, para a liberdade de expressão, entendeu? Tipo, eu não posso mais ofender alguém. Mas se você falar que não acredita em Deus num culto religioso, você vai ofender muitas pessoas. Mas aí você não pode mais falar que você não acredita em Deus, se for o caso, entendeu? Mas a gente tem algumas coisas que elas ofendem demais e é notório, então a gente não pode
Tem que evitar mesmo. Você não vai falar porque ofende demais, então pronto. E isso que está sendo ensinado, eu acho, hoje em dia. Mas você concorda com isso? Concordo. Você acha que tem coisas, assim, que você não pode... Opiniões. Não tô falando de você, porra, ameaçar alguém, mas opiniões que são você extremas. tem. É que assim, a gente está falando do humorista e opiniões extremas, né? Humorista é humorista, opiniões extremas é opinião extrema. O humorista ofender alguém na plateia, ok. Vamos ver até onde ele ofendeu. Opiniões extremas como alguém fazer apologia à pedofilia, por exemplo, você não pode. Fazer uma apologia a bater em mulher. Você não pode fazer apologia a alguns temas que a gente está lutando para o comportamento eliminar isso aí do mundo. Bom, eu tenho com certeza apologia a esses tipos de temas, eu acho repreensível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que numa sociedade democrática, até as coisas mais repreensíveis têm o direito de serem ditas. Se o cara tem uma opinião de bosta, eu prefiro que ele tenha a liberdade de falar do que ele reprima, né? Na minha opinião, eu prefiro saber quem que é esse cara, o que ele pensa e como eu posso entrar em contato com ele para talvez converter a mente dele para um caminho mais produtivo da sociedade. E outro negócio ruim desse negócio de apologia é que é uma linha tênue, né? Tipo, o que eu falei ali naquele episódio fatídico, muita gente me acusou de apologia à parada, ao nazismo. Mas não foi. De verdade, não foi. Eu não estava falando que o nazismo é legal, entendeu? Sim. Eu estava falando que eu acho que até mesmo o nazista devia ter direito de expressar suas ideias de bosta. Foi isso que eu falei. Isso não é necessariamente apologia. Na verdade, não é apologia. Apologia seria se eu estivesse falando que o nazismo é uma coisa que eu acho da hora ou foda. Coisa que eu não disse. Então, só o fato de ter uma lei que proíbe alguém de falar alguma coisa já faz com que a nossa liberdade, em geral, do grupo, fique bem limitada. Porque você dá na mão do juiz interpretar as falas das pessoas como algo que pode ser dito ou não e da mão do Estado calar quem eles quiserem, né? E eu acho isso perigoso. Eu acho perigoso, não gosto. Tá. Nos Estados Unidos a lei é diferente. Sim. E tanto que aquilo que você pronunciou no episódio, nos Estados Unidos não teria mal como pela liberdade de expressão que lá eles podem. Lá é lei. O que eu falei lá é lei, né? Aqui não. Então, para começar, sendo o Brasil, a gente já está aqui beirando um assunto delicado, porque a gente está nos limites aqui, não só da ética, mas no limite da lei, né? Sim, sim. Então, no Brasil é mais complicado. Mas a minha visão daquilo é que, para a maioria das pessoas, ficou muito evidente que ali foi um grande erro de comunicação e não uma opinião que você tem pró-nazismo. Sim. Né? Eu acho que... E aí o efeito que isso gerou... é curioso, devia ser estudado. Porque aí virou uma onda, essa coisa da onda de cancelamento. Eu vejo aquilo que aconteceu, eu divido aquele episódio. Todo mundo viveu isso no Brasil. O seu nome, o nome Monark, girou o mundo por conta daquilo. Né? E aí eu acho que assim, pelo menos 5 assuntos foram divididos. Eu vi as pessoas conversando. Primeiro, o nazismo em si, apologia ou não. Depois a gente está falando de a responsabilidade social de um comunicador do porte do Monark. Tem uma responsabilidade social. Depois estamos falando o seguinte, alteradores de consciência numa conversa que é vista por todos. É um outro assunto. Né? Aí vem o cancelamento, que é um outro assunto, que foi como o mundo reagiu, o Brasil reagiu àquilo, né? Empresas reagiram àquilo, né? Então, isso já é um outro assunto. E vários desses vão desmembrar em quintos, sextos, tá? Sobre o nazismo, né? Sobre o assunto nazismo, no fim das contas, não acho que aquilo gerou, por exemplo, crianças que começaram a achar bonito o nazismo. Pelo contrário, foi uma onda de reeducação sobre o assunto. No próprio Flow, no mesmo dia, foi esqueci o nome do o André Lestade. O André, que fez instruiu todo mundo. Nas rodas todas,
falou-se da seriedade, da gravidade daquilo. Ou seja, no fim, o que aconteceu contigo, você pagou um preço, deve estar pagando ainda, porque é um fardo você ser cancelado emocionalmente, profissionalmente, etc., né? Está pagando um preço que, no fim, o episódio, ele trouxe mais instrução e benefício para o tema, no seguinte sentido de dizer, olha, isso não pode ser falado. O que não pode ser falado exatamente? O nazismo, você não pode, por exemplo, levantar uma ideia, como você levantou, a respeito de um possível partido. Isso não pode. Pela lei pode, né? Porque mudanças na lei é legítimo, né? Tipo, não que eu deseje um partido nazista, eu quero que se foda. Mas eu discutir sobre a lei, sobre o que deveria ser permitido ou não, deveria ser legítimo de se levantar, na minha opinião, pelo menos. Eu entendi. Aí vem a questão da responsabilidade. A responsabilidade de um comunicador. De um comunicador. Um cara do seu porte, você tem essa opinião. Essa opinião, da maneira que ela impacta nas pessoas, eu entendo o que você está falando, pela tua lógica. Né? Você está na sua casa e elucubrando a sua própria lógica. A responsabilidade social é como isso vai desmembrando e como isso chega e como isso impacta no público, em escala, em milhões de pessoas, certo? E aí é a preocupação das pessoas. Essa preocupação eu endosso. Eu acho que a gente, como comunicador, tem que entender que existe uma responsabilidade muito grande. Então, uma pessoa anônima tem mais liberdade de falar o que pensa do que um comunicador. Claro! Por quê? Porque muitas pessoas vão ver. E porque pode ser muito... Exato. Mas não é o trabalho do comunicador, justamente por ele ter esse poder, dele poder falar o que pensa e fazer com que a sociedade tenha essa liberdade também? Olha, eu acho que o seu trabalho, por isso que eu te admiro, é ter essa liberdade. Você tem uma lógica aí que você fala assim, cara, eu quero ser tão livre para dizer quanto os caras que falam coisas muito piores do que eu nos comentários dos vídeos. Sim. Porque as pessoas, às vezes, com um nome que a gente nem sabe quem é, que é um código, que é um número, que você não sabe nem quem é, um nickname lá. Você não sabe quem é de fato a pessoa, não está mostrando a cara, dizendo coisas muito piores do que as que você diz. E talvez você se sinta um pouco injustiçado, vamos dizer, de não ter essa mesma liberdade, porque hoje você é uma figura pública, muito mais, a sua palavra influencia as pessoas, e talvez seja até um senso assim, de injustiça. Mas sim, você é um cara que impacta muito mais do que o Zé Ninguém, cara, que tá falando merda. Não, tudo bem, com certeza eu tenho mais impacto perante a minha voz. Mas isso não significa que eu tenho menos liberdade que os caras, entendeu? Eu acho que o influenciador ele devia ter o mesmo nível de liberdade que qualquer cidadão. Por que só porque a gente ficou famoso a gente não pode mais falar o que pensa? Eu não entendo muito esse raciocínio, entendeu? Eu acho que é meio... Eu acho totalmente injusto e eu acho que cria, dentro dos comunicadores, uma ferramenta para que as pessoas tenham menos... Tipo, calem as pessoas, entendeu? Às vezes tem assuntos sensíveis que precisam ser debatidos. E se o comunicador, só porque ele é um comunicador relevante, influente, ele não pode debater esse assunto, você causa na sociedade uma barreira no que se é discutido. E isso não é positivo, entendeu? Agora, você quer falar que o cara não pode ameaçar alguém de morte, não sei o quê? Eu acho que certo. Ninguém tem que ameaçar ninguém de morte. Se for isso, eu acho certo. Agora, dar uma opinião, entendeu? Por mais... Eu sei que eu falei de um jeito bosta, né? Eu falei de um jeito bem bosta e bem burro. Mas defender a primeira emenda dos Estados Unidos, ou pelo menos uma visão da lei igual à primeira emenda dos Estados Unidos... Eu não acredito que seja uma coisa que deveria ser proibido para os comunicadores. Eu não acredito Mas é isso, nisso. Olha só. Então aí a gente entra no terceiro tópico que eu acho que orbita essas conversas. Que eu observei muitas pessoas falando de você e do evento desde que ele aconteceu. Né? Pessoas que não estavam tão próximas de você quanto eu, né? Que te conheço. Eu vejo em você um cara... eu acho que as suas motivações elas são muito legítimas e muito puras, às vezes até demais. Às vezes até demais mesmo. Já te chamei de anjo, de anjo Gabriel, de verdade, não estava zoando com a tua cara. Vejo essa pureza e nessa pureza às vezes você se estrepa, entendeu? O terceiro tópico seria os alteradores de consciência. Você acabou de dizer que falou de um jeito bosta, então esse jeito bosta
Esse jeito bosta que é o ponto. Se você não fala de um jeito bosta, por exemplo, aquela numa conversa legítima, tínhamos 4 pessoas na conversa, dispondo ali cada um suas ideias, e ideias às esse até contrárias, que você poderia, que você insistiu, e que talvez da maneira que foi indo, a coisa virou o que ficou. Aquela mesma conversa poderia ter acontecido sem maiores danos colaterais como aconteceu. Sim, se não fosse os autores as palavras de uma maneira escolhendo melhor, as palavras de maneira certa, Sim. tem a responsabilidade social. Essa má escolha veio por talvez pelos autores alteradores de consciência, etc. Que a gente e hoje, e aquilo foi uma lição para mim. Eu também sou um apresentador de muito menos exposição que você, também sou um artista e tal. E falei assim, meu Deus, a gente não pode falar qualquer coisa. Olha só como que é. Por quê? Porque você, além dos seus ideais, você também está definindo o quê? Sua casa, a família, o pão na mesa para a família. Então, se é para manter o pão na mesa, eu tenho que parar de falar tais coisas, tá bom, vou parar de falar. Mas sabe qual que é o problema dessa lógica? O problema é que se entrar um Estado autoritário, essa lógica ela vai sempre chegar. Tipo, se de repente passar uma lei que você não pode mais falar sobre a cor verde. Virou proibido você falar sobre a cor verde. Nessa lógica, você vai falar, pô, não vou falar mais sobre a cor verde. Porque é lei, né? Pô, os caras passaram a lei, se eu falar sobre a cor verde, o meu pão vai ser posto em risco. Mas, ao mesmo tempo, quando isso acontece, você está deixando que a sua liberdade seja tomada de você. O Estado tomou a sua liberdade de você se expressar de você. Sim. Sim, você tem razão. Eu acho que a gente tem que batalhar, sim, pela liberdade, e eu entendo que essa é a tua bandeira, né? E eu já usei a palavra o verde para simbolizar, por exemplo, a natureza. E a importância de cuidar disso. E eu fui cancelado por aqueles que imediatamente falaram, me colocaram na caixinha de esquerdista extremo. Só porque eu falei o verde. O verde querendo significar a natureza e tal, né? E é uma bandeira minha, o verde. Né? E isso é sensível. Então, o que acontece? Não é só o governo, não é só a instituição, não é a grande conspiração que eu nem consegui, nem acho que exista. Eu acho que são as próprias pessoas, que elas estão muito fechadas, cada uma em suas bolhas, com dificuldade de serem empáticas às opiniões do outro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado como se você tivesse que atravessar um rio com jacarés. Você tem que atravessar um rio com jacarés, tem jacarés, tem que ter um cuidado, acabou, senão você vai morrer. É autoproteção. Eu entendo. Você pode chegar e falar assim, porque como esses jacarés, na verdade, é uma metáfora para conceitos e ideias que não são, né? Então, e você tem essa liberdade, e eu acho honrado, porque pode ser que em outro tempo, daqui a algum tempo, ou um tempo atrás, ou daqui a alguns anos, tudo isso que você está falando seja óbvio para todos, porque a gente entrou numa espécie de consenso utópico hoje em dia, né? Não é tão utópico, acontece nos Estados Unidos, né? Não é tão Não. Por exemplo, nos Estados Unidos também é super polarizado. Eu tô falando dessa coisa Mas lá você pode falar sobre verde, né? Mas as pessoas também se cancelam e são sensíveis a um monte de coisa. Esse cara mesmo que subiu com uma arma nos Estados Unidos... O que foi agarrar o Dave Chappelle? Ele foi agarrar o Dave Chappelle com a arma. Ele tava bem chateado, né? Sim. Ficou puto. Ficou putinho. Então, e ele tava carregando uma arma porque ele, na turma dele, na bolha social, que ele... Carregar a arma é uma dos valores que ele tem. Tem uma outra parte dos Estados Unidos que acho que não, que acho que é melhor que a gente não carregue a arma na rua, porque isso pode gerar mais violência. Entendeu? E essa liberdade do cara subir com uma arma, ele não está sozinho nesse pensamento. Mas ele não tinha essa liberdade, Metodo, que ele foi... A liberdade que ele sentiu... Que ele nem foi preso, eu acho. Não foi preso? Pior que não foi preso, não. Então... Mas deveria ter sido, na minha opinião, né? Se ameaça alguém com uma arma... Porque, assim, das duas, uma... Se ou ele era um maluco que age... Com certeza, era um maluco. Diferente de todas as outras pessoas, né? Mas aí que tá. Ele é um maluco, mas pode ser que faz parte de um grande grupo de pessoas que, pra gente, está maluca. E carrega armas e, quando se sente ultrajada, invade e responde com violência. Sim. Entendeu? Então, não é mais, se a gente viu o Will Smith, isso aqui, quer dizer, virou comum. Né? Daqui a pouco, os teatros vão ter que nem alguns bares nos Estados Unidos, que tem uma tela de proteção, porque os caras jogam coisa. E o Angra já tocou num lugar nos Estados Unidos. Ele foi dominado após atacar Dave Chappelle no palco.
Não, ele foi preso, na verdade. Ele teve que pagar a fiança ali, né? Fiança de $30 mil. E não pode chegar mais a 90 metros de distância do Dave Chappelle. Então, o cara é maluco, pô. Sabe qual que é o problema? É que a gente, porra, não pode deixar que essa galera domine o mundo. Que eles estejam certos de oprimir quem quer falar o que quer falar. Tipo, o Dave Chappelle faz piadas que são pesadas. É o direito do cara. Aí a gente vai falar, pô, Dave Chappelle, você não pode mais falar esse tipo de piada, então. Só porque tá ofendendo as outras pessoas. Você tem que parar. A sociedade mudou e agora você não pode mais se expressar. Esse é o caminho certo? Assim, mas não é o caminho certo, porra. Não, já é assim. Não pode fazer uma série de assuntos, você não pode mais fazer porque assim, tem uma coisa é você, um grupo achar engraçado um tipo de piada que para um outro grupo não tem graça nenhuma. O problema do outro grupo, uma dor... conviva com a liberdade do outro de se expressar, porra. Não sei, cara, não sei, porque, por exemplo, esse é um assunto complicado. No show do no caso, o Chris Rock não estava fazendo uma piada sobre o Will Smith estava sensível porque a esposa já tinha ficado doente, não é isso? Ela estava com queda de cabelo, alopécia. Queda de cabelo, é só isso. Não tem nenhuma condição, tipo, ela não vai morrer, ela só vai perder o cabelo. Certo. Então para ela, aquela piada não vai ser engraçada. Então não pode mais fazer piada de careca. É isso que eu tô te falando, cara. A gente tá vivendo numa sociedade, caminhando pra uma sociedade que você não vai poder falar mais nada. Isso não é bom, pô. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar isso normal e natural, pô. Não, eu entendo, cara, o que você tá falando. Só que eu acho que as duas coisas têm que se organizar, né? Esses dois pensamentos eles vão ter que se alinhar. Porque senão vira um braço de ferro, tipo... Mas a sociedade é um braço de ferro, né? A cultura. Ok, mas assim, nesse caso que você está falando, por um lado, um cara acha que tem que, sim, respeitar. A gente não vai rir de coisas que são dores para um grupo. Não vamos rir mais. Então tem aquele grupo que acredita nisso, ok? Então você... tá bom. Tem um grupo que acredita nisso. Ok. E aquele que acha que não. Esse grupo que se vire com a dor, porque o humor não pode estar... sendo limitado a dor do cara que interpretou qualquer coisa. Ok, então supondo qual que seria, essas duas correntes de pensamento elas têm que se alinhar. Não tem que ser nem imposta essa verdade por lei, nem desse jeito, nem desse jeito, certo? Então a gente faz escolhas. O mundo não tem um governo que comanda. O mundo é dominado por 7 bilhões e 200 de pessoas. Ué, vamos ter pessoas que realmente acreditam que não, vamos respeitar essas dores, né? E outras que vão falar assim, não, eu acho que realmente vamos usar do humor do jeito que a gente bem entende, né? Só aí tem uma área meio cinzenta de que algo que é engraçado apenas para um grupo que para o outro não tem graça alguma. Mas e aí? Aí o grupo que acha graça não pode fazer a piada porque o outro grupo não acha graça? Não, ele pode, mas esse outro grupo vai ficar muito sensibilizado ou até revoltado. Ele pode, é uma escolha. Mas então, essa escolha que estão querendo tirar, entendeu? Esse é o problema. Eles não estão querendo deixar mais as pessoas terem essa escolha. Por exemplo, piada de gordo. Eu sou gordo, sou tetudo, tenho 2 tetas grandes, sou gordo. Mas se fizer piada de gordo, pra mim, me chamar de tetudo, eu sou tetudo. Se eu quiser, eu fico ofendido com isso. Eu poderia muito bem ficar ofendido, falar assim, você não entende como é difícil, eu tenho tetas, no espelho eu me olho, não é legal, e não sei o quê. Então, você não pode fazer piada de ter tudo pra cima de mim, porque não, pode. eu me ofendo. Não, mas talvez é isso que eu eles possa, estão falando. Esse é o problema. Sabe o que acontece, Monark? A gente está vivendo um momento onde a gente está organizando esses novos padrões. O mundo está fazendo isso. Quem está organizando isso são as pessoas, não são os governos. Tanto que os governos diferem, os partidos diferem, as opiniões diferem. Mas o fato é que alguns gordos, eles vão ficar sensibilizados e aí... E aí o que se faz na sociedade? Assim, essa é a questão. Alguns acham, como eu, que acho que a gente tem que... Se tem um grupo de pessoas que acham que aquela piada não é engraçada, eu vou evitar fazer E tem outros que acham, como você, que acha que não. Tem que ter liberdade, cada um que se vire com isso, mesmo que ofenda algumas outras pessoas. Entendeu? Porque a liberdade não pode ser ferida, né? Eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser irrestrita. Peraí, que você está sendo contraditório. Desculpa. Falei merda. A liberdade de expressão ela tem que ser restrita. Ela não pode ser irrestrita. Isso, desculpa. Tá? Não pode ser. Bom, eu discordo plenamente. Então eu entendi. E eu acho, você não é o único. Aí vem
Aí vem o quinto assunto que eu estava listando, que é a hipocrisia. Porque eu acho que tem pessoas que, na prática, fazem o que bem entendem na internet, falam a merda que bem entendem, elas magoam uns aos outros, elas impõem suas próprias opiniões, foda-se o outro. Não impõe, não existe impõe opinião. Não, né? elas colocam a sua opinião, independente, sua opinião. independente se aquilo vai magoar o outro, não é? Independente se aquilo fere um grupo ou outro. As pessoas na internet, as pessoas que não são um apresentador como você, essas que têm menos vulto, vamos dizer, elas falam que bem entendem, certo? E elas também cancelam. Sim. Aí vem o quinto assunto, que é a hipocrisia. Entendeu? Então, do tema nazismo, eu acho que, no fim das contas, o saldo foi positivo, porque todo mundo viu e foi informado a gravidade da parada, certo? A responsabilidade de um comunicador também foi uma grande reeducação, foi falado over and over aí para as pessoas, repetidamente, sobre isso. Os limitadores, aí, os alteradores de consciência, você mesmo acho que já está pegando mais leve, não é? Talvez até inconscientemente, não sei. Eu só não tô chapando o coco de maneira que eu chapava antes. Pô, mas você fumava mais de uma vez por todos os dias. Não, fumava todo dia, toda hora. Quando foi a última vez que você fumou? Ah, faz umas 2 semanas. Você fumava mais de 2 vezes por dia e agora a última vez que você fumou faz 2 semanas. Coincidentemente, você está vivendo um amadurecimento com tudo isso, certo? Eu não parei de fumar porque eu acho que eu não devo falar certas coisas. Parei de fumar porque não tá fazendo bem pra minha saúde. A questão de autopreservação mesmo. Legal, mas que bom, porque coincidentemente você tem um programa e tudo mais. Hoje, quanto mais você puder Mas, por exemplo, entender o limite, o seu próprio. Cada um tem seu limite. Claro. Né? O meu limite é fraquíssimo. Se eu der 1, 2 pega aqui, eu vou sair falando merda. Então, meu limite é super baixo. Fico ansioso, fico eufórico. Aí tem o cancelamento, que esse sim eu acho que isso sim me preocupa. E aí emenda na hipocrisia, que assim, pessoas estão cancelando umas às outras, mas não porque elas andam na linha. Sim. Então tem uma coisa assim, isso sim é uma hipocrisia. Bom, os caras que me chamaram de nazista foram lá ameaçar minha mãe de morte. Pois então, entendeu? Então é assim, uma semana antes, 10 dias antes do aquele seu fatídico episódio, apareceu no Fantástico uma reportagem maravilhosa, muito bem feita, sobre o nazismo no Brasil e na internet. E o quanto existem comunicadores, pessoas espalhando esse tipo de informação, e como é difícil prendê-las, por exemplo. Mas elas estão lá. Tem o nome delas, tem o nome. Se você for agora no Globoplay, você vai assistir. Uns 10 dias antes passou no Fantástico. Essas pessoas, elas são, hoje, menos procuradas que o Monark. Exato. Entendeu? O nazismo, ele existe no Brasil. Cadê o nome desses caras? Por que a gente não põe no poste, na rua, wanted, dead or alive? Aí é demais, né? Matar o cara. Não, isso que eu tô falando, mas não queriam matar tua mãe? Queriam. Isso que eu tô falando. Sim. Então, assim, eu acho que nessa coisa do crime e castigo que eu tava falando, ainda não existe, acho que, leis dentro da internet que rejam de maneira organizada ou que a própria lei possa incidir dentro de um assunto. É o povo e o público decidindo e as empresas tendo que agir conforme a banda toca. Exato, e a manada vai para cá, os elefantes foram para cá, então é melhor cancelar, então é melhor não botar o patrocínio, porque são números. Sim. Se todo mundo aplaude, as empresas vão estar lá com você. Não é ideologia o patrocínio. Claro, é só medo de repercussão polêmica da sociedade. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que esses assuntos todos, eles desmembram em vários outros. Eu vi muitas rodas comentando, discutindo, debatendo o evento que aconteceu. E, no fim das contas, foi bom para as pessoas, porque as pessoas debateram pra caralho sobre aquilo e instruiu. É sempre bom quando os temas entram em pauta, né? Exato. Então, aí, a sua ideia de, tipo, porra, mas
também a gente tem que falar e tal. Só que, eu como amigo, e poupando o seu sofrimento, acho que a gente tem uma hora que a gente entende que nem todos os nossos ideais, nem todas as nossas bandeiras nós vamos erguer o tempo inteiro. Porque, entendeu? É que, tipo, eu entendo. Obrigado, inclusive, pela preocupação. Eu entendo. Mas eu não vou deixar de defender uma bandeira que eu acredito porque existe uma turba de gente raivosa que não quer que você se expresse. Ceder esse tipo de turba é ceder, é perder a sua liberdade, entregar a coisa que é mais cara dentro de uma vida. Pelo menos pra mim, entendeu? Eu não quero entrar nesse ponto onde eu tenho que ficar com medo de tudo que eu falo, porque senão vão me linchar. Não, isso não. E eu não acho que é positivo para a sociedade, que a gente cria uma sociedade patológica dessa forma, onde todo mundo tem que ficar com medo de falar o que pensa. Eu não acho isso bom. Eu quero lutar contra isso, eu não quero ceder a isso. Não, você tá falando o que você pensa, né? Você tá falando exatamente agora o que você pensa e eu também tô falando o que eu penso. Sim, claro, então... mas a gente poderia não. A gente poderia ficar com medo. Sim, mas, por exemplo, eu não sei como tudo que a gente está conversando aqui vai impactar nas pessoas, né? E o que está sendo debatido hoje é que... O que acontece? Antes, a comunicação eram os grandes meios de comunicação mesmo, né? Começou com jornal, rádio, aquela coisa, mas depois virou televisão, a era da TV, cinema e as conversas de boteco, que ali ficam, não é? Então, as conversas de boteco, você fala o que você quiser, você cria teorias sobre neurociência, física quântica, você faz o que você quiser, você está no boteco. Mas aquilo não sai dali, certo? São das pessoas que estão ali, que às vezes, no dia seguinte, nem lembram que conversaram. Hoje, os podcasts, o que a gente está fazendo aqui, né, eles preenchem uma coisa meio no meio. Meio no meio. Não é nem uma conversa totalmente de botequim, que ninguém vai saber o que existiu, não é? E também não é aquelas conversas da grande massa, da mídia, que atinge todo mundo, tá certo? Então, só que o que está acontecendo hoje, o que você desencadeou, porque é uma conversa que se estende, nós estamos falando ainda disso, né? Então, a conversa continua. Isso é algo que vai continuar sendo dito, eu acho que durante muito tempo, eu acho. Que é muito importante, né? Ela vem para organizar esse meio de campo. Porque esse cara o hater, né, que existe na internet, aquele cara que se indigna com as coisas, que fala o que bem entende, fala sem pensar, muitas vezes é o que mais aparece nos debates. Aquele que está achando tudo errado, ou que está odiando aquilo tudo, é o que mais aparece, porque quem está batendo palma, ninguém nem liga. Esse cara, bem ou mal, ele não tem expressão, não é? Ele tá ganhando atenção, né? Ali. No Twitter, o cara, um aleatório, pode pegar 20, dezenas de mil likes, sim, sendo aleatório, só porque ele falou alguma coisa que um grupo grande concordou. Exato. E o Twitter é outro grande problema. Não problema, assim, os caras também estão querendo entender. O Elon Musk agora, tipo assim, entrou pro jogo. O que você achou disso? Eu tenho um monte eu tenho mais perguntas do que opinião sobre isso. O que você perguntaria pro Elon Musk se ele estivesse na sua frente? Me empresta... Por favor, vai. Presta uns bilhõezinhos aí. Opa, obrigado. Fica à vontade aí, uns coraçãozinhos. Legal, vou deixar aqui. Isso aqui é pimentinha de geleia, isso aqui é alguma coisa. Deve ser queijão, na minha opinião. Tá bom. Bom, o Elon Musk, cara, eu tô ainda me informando sobre isso, mas o que eu entendi é que tem a ferramenta do Twitter, como as pessoas não discutem o assunto, não é? Não é que no Instagram, no Facebook, você tem uma lista de pessoas debatendo aquilo, ele toma um vulto que não se sabe direito as consequências, etc. Eu tenho mais perguntas do que opinião, porque eu não uso muito o Twitter. Sim, sim. É uma ferramenta que, assim, eu não me adequei, sei lá. Não te interessou, não me interessou. E agora, recentemente, com essa história do Elon Musk, que começaram a debater justamente aí dentro dessa coisa da liberdade, se ela vai ser restrita ou irrestrita, a liberdade de expressão. E ele vem ali com o endosso dos Estados Unidos, das leis dos Estados Unidos, de certa forma, né? Porque lá é mais... A liberdade é irrestrita. Exatamente, né? Então, ela vem com isso. E aí tem uma questão que não é só a lei em si, mas a discussão ética,
né? Porque essa discussão de você vamos dizer, ferir ou desrespeitar alguém e tal, é uma questão muito mais ética do que de lei mesmo. Você não está agredindo alguém. Né? Falas não são agressões, né? O limite que se coloca, a lei pode colocar um limite ali para que aquilo seja proibido. O que exatamente? Agredir através das falas? No Brasil, por exemplo, você bota um limite, você não vai falar, você não vai fazer piada. Físico? Oi? Agressão não pressupõe algo físico? Agredir? Não necessariamente. Você pode agredir. A pessoa pode se sentir agredida com a fala de alguém. Mas não é subjetivo? Né? A questão de se sentir agredido não é uma questão subjetiva da pessoa? Tipo, alguém pode ser uma pessoa, vai lá, careca, e se sentir agredida com uma piada de careca, ou pode ser um careca que dá risada com uma piada de careca. Não, a questão é subjetiva da pessoa. Ela escolhe se ela vai se sentir agredida ou não. Então, por que eu vou deixar que a lei puna a partir de uma subjeção de alguém, entendeu? Não é meio complicado isso? Cara, eu acho que assim, essa questão da ética e da lei, elas são não Você são acha limites errado fixos. Piada de careca? Você acha errado fazer uma piada com carecas? Olha, contanto que se uma hora os carecas todos se organizarem e falarem, olha, queremos parar com essa porra, não gostamos dessa porra, a gente vai parar com essas piadas, aquilo lá. Imagina numa escola. Essa coisa começou tudo em escola. Porque na minha época o bullying era permitido. Fazia piada com todo tipo de preconceito e era engraçado, todo mundo ria. Né? Hoje nas escolas, aí conforme o tempo foi passando, as escolas foram fazendo, olha só, coleguinha fica triste, papapi, não pode, papapá. Eles foram reeducando. Até que, não tem mais graça, porque daí as pessoas hoje não riem mais do fato de outra pessoa estar sofrendo bullying, estar sendo oprimida, se sentindo oprimida ou ofendida, ou, como você disse, agredida verbalmente, né? Porque você jogava papelzinho, jogava lanche, jogava coisa em quem você queria. Eu sinto que as pessoas eram mais fortes antigamente, né? Hoje em dia, qualquer coisinha, você tem que chamar a lei pra te defender. Eu sofri bullying pra caralho no colégio. Eu gostei de sofrer bullying? Não. Algo chato. Mas eu prefiro sofrer bullying, porque o bullying faz você entender a realidade da vida e se preparar para ela, do que você nunca sofrer nada e se tornar um cara super fraco, que qualquer coisinha te ofende, que qualquer opinião que você não gostar, você vai chorar e não sei o quê. Eu prefiro ser um cara que aguenta levar porrada, que aguenta fazer piadinha comigo por causa, sei lá, fazer uma piada que eu tinha cabelão grande e todo bagunçado na época. Fazer uma piada com o meu cabelo. Eu era gordo também, fazer uma piada com o meu peso. Eu prefiro ser a pessoa que consegue aturar pessoas fazendo piadas de mau gosto pra mim, do que ser uma pessoa que quer tornar o mundo um domo de vidro onde que nada pode me ofender e tudo que as pessoas falarem tem que levar em consideração todos os meus sentimentos, entendeu? Eu não quero esse mundo. Pra mim, esse é um mundo de pessoas fracas. Sim. Um mundo onde que as pessoas não têm forças nem pra levantar no dia de amanhã. No dia que ela tiver um problema, não vai ter o safe space. Não vai ter a professora chamando o coleguinha. O mundo é cruel pra caralho, porra. Então, a vida é uma merda. Se você não se prepara pra ela, você vai só ficar em casa e chupar o dedo. Eu acho que existe uma corrente e bastante legítima de pessoas que querem mudar essa realidade. Quando você fala, a realidade é assim, ela é cruel e tal, tem um monte de especialmente os educadores, que eles querem mudar a realidade. Boa sorte. Não, eu endosso, porque eu gostaria que uma pessoa não tivesse mais vontade para satisfazer, para se distrair ou para dar risada, precisar diminuir ou oprimir o colega, entendeu? E eu acho que é na escola que começa e depois a gente vai reeducando a sociedade. É isso que está acontecendo. Mas você acha que um dia a gente vai conseguir reeducar a sociedade para que a gente viva num mundo sem desafios e que seja perfeito e que você não vai levar na cara todo dia que você acorda de manhã, porque a vida é isso? Não. Será que não é querer tapar o sol com a peneira nessa questão da vida? O perfeito não é algo que você conquista, é algo que você busca. Tá? Você idealiza
algo perfeito para você buscar, para você ter um norte. Não significa que você vai encontrar o que você vai chegar um dia. Mas no momento que eu não busco o perfeito, eu perco a esperança que existe. Né? E daí todo o resto é a desesperança. Todo o resto é qualquer coisa, é o caos. Né? Então, assim, não é que eu acho que... Eu acho que sim, o mundo está se reorganizando. Vai ser resultado desse debate. Pessoas como você, que pensam como você, pessoas que pensam como eu. O resultado desse debate, dessa vivência entre educadores, sociedade e tal, daqui a alguns anos, né, é que vai ter isso daí. Por exemplo, um dia, isso é cultural. Né? Um dia eu estava gravando lá na Suécia. A gente estava gravando na Suécia, foi o último disco que a gente fez, isso faz alguns aninhos, em 2017. Estávamos lá gravando, estava o produtor da banda. E ele estava lá e tal, não lembro se era o produtor ou o assistente que estava na sala, e veio uma menina visitar, alguma menina, era brasileira, inclusive, veio visitar a gente e tal, conversamos um pouquinho e tudo mais, ela conversou um pouquinho com a gente, inclusive ela é do Spotify, acho que era do Spotify lá da Europa, etc. Conversamos sobre estratégia, posicionamento, beleza. A menina saiu, todos da banda viraram para dar aquela bela e tradicional sacadinha em sua bunda, tá bom? E ela foi embora, beleza, continuamos lá. E alguma piada aconteceu que a gente fez e ou alguém comentou com ele mesmo. Ele olhou e falou o seguinte, no Brasil as piadas são sexistas assim? É um cara como eu, roqueiro, tatuado lá, o cara, isso, aquilo, né? Um estereótipo do olhador de bunda que a gente aqui conhece, né? E aí ficou aquele silêncio, né? Ele falou, olha, só para dar um toque aqui vocês, tá? Aqui não é legal. O cara tava dando um toque que ele não achou graça, nossas piadas da bunda da menina, ele não achou graça. Ele não tava falando assim, cara, não fala essas piadas porque eu vou ser preso ou vocês vão ser presos. Não foi proibido, ele não viu graça. Então, essa coisa de você reeducar para o que tem graça, o que não tem graça, é algo que está acontecendo hoje, né? E aí... isso eu acho legítimo pra caralho. É isso, entendeu? Então nós estamos falando o seguinte... Não é isso. Tá, desculpa. As mulheres que estão lutando foram oprimidas por séculos, etc., e o corpo como objeto, blá, 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 elas se sentem diminuídas, aquilo lá, blá, blá. Seja o que for, a luta delas, né? É pela luta delas que reeducaram, então, aquele povo na Suécia, que não é o Brasil, assim, em termos culturais, em termos de comportamento e tal, de respeito e tal, estão anos-luz na nossa frente. Ele chegou e falou, olha, aqui não é legal, cara, eu vi vocês, porra, que porra é, vocês fazem piadas sexistas lá? Tipo, ainda? Como se dissesse isso, sabe? Como se a gente fosse, sabe, se tivesse... sei lá, nas cavernas ainda, né? Então é isso que acontece. Mas você já olhou pra bunda de uma menina? Sim, então, e aqui é cultural. Mas é errado olhar pra bunda de uma menina? Não é isso que eu tô falando. O errado ou certo, essa coisa da moral, né? A moral, esses limites da moral, os limites da ética, eles também são culturais. Claro, isso é verdade. Aqui, se olham a bunda da minha mulher, da minha filha, sei lá, eu nem me importo mais, porque é tão parte da cultura que se você for tentar lutar contra isso, né? Agora, existem lugares, como por exemplo isso que eu tô te falando, na Suécia, lá, que os caras já estão, vamos dizer, reprogramados. Então, voltando à sua pergunta aqui, é tipo, mas será que um dia vão parar de jogar coisa no gordinho na escola e isso, aquilo? Cara, existe um grupo que está batalhando para que esse dia chegue, olhando um cenário idealizado e buscando. Se vai chegar ou não, cara, vai depender, como a gente falou, né? A sociedade e tal, são 7 bilhões e 200 pessoas, de habitantes e tal, com gente totalmente diferente. Tem a Coreia do Sul, Coreia do Norte, tem a China, tem todo o Oriente Médio, tem a África toda, que também com um monte de diferenças ali entre si, a Europa, a América... é negro pra caramba, pessoas de todo jeito. Pensando cada um de um jeito, tentando se organizar nesses novos paradigmas. Que na verdade já existiam, mas agora eles querem fazer reforçar, cara. Olha, a gente conseguiu que não houvesse bomba atômica desde 45, né? Então, oi?
A gente conseguiu que não houvesse outra bomba atômica desde 1945, não é verdade? Lançada. Ah, não, produzida. Tipo assim, não, jogada em cima de uma cidade. Mas não foi a gente que conseguiu, né? Foi a própria bomba seres atômica que humanos conseguiu conseguiram. isso, né? Isso que eu tô falando. Sim. Aquele é o extremo do desrespeito. Jogar uma bomba atômica no outro. Você é diferente, você pensa diferente de mim, eu quero isso, você quer aquilo, seja na minha visão econômica, na minha visão cultural, toma aqui uma bomba, pum, bah, bah. Aí olha, opa, deu aquele vazio, né? Falei assim, Isso tá merda, hein? Jogar bomba. Agora, se jogar bomba atômica, o problema é que jogam várias e o mundo acaba, né? Eu acho que é por isso que eles não querem mais jogar bomba atômica. Então. Mas eu não sei se o homem vai conseguir segurar o dedinho tanto tempo. Bom, o Putin tá lá na guerra da Ucrânia, né? Então, tomara que... Alta chance dele jogar uma bomba atômica lá, tática. Não, né? acho que não. O que faz, o que ele consegue com a bomba atômica é que ninguém se intrometa. Isso é bom? É claro, pra ele. Bom, pra todo mundo. Com o arsenal bélico que ele tem, ele consegue que ninguém meta o dedo. Olha só, eu vou pegar a Ucrânia, que já era minha, eles tentaram... Estão aqui alguns anos falando que não, mas eu nunca endossei. Ele falando isso. Ele falando, entendeu? E como eu tenho bastante bom da boa, todo mundo fica quieto. E ele quis mostrar isso pro mundo. Sim. Foi a hora. Mas a pior hora, depois de uma pandemia, tá todo mundo sensibilizado. Porra, pra quem faz guerra é a melhor hora, né? Verdade. Porra, War Dogs, né? Sim. Mas, tipo, eu não tô falando sobre essa questão de evolução cultural. É legal que a gente tenha uma evolução cultural. Tipo, é legal que parem-se com piadas ofensivas, despropositais, entendeu? Que você tá usando só pra diminuir outra pessoa. Eu acho legal isso, eu acho massa. A discussão é que a lei não tem que se intervir nesse sentido, entendeu? Tinha que ser uma evolução cultural da coisa toda. Eu entendi. O problema é que eles querem que a lei intervina nisso, né? Sim. Esse é o problema para mim, né? E o problema também é que as pessoas estão... Essa barreira de sensibilidade está cada vez mais alta, entendeu? Por exemplo, o Igor estava me contando um caso que aconteceu com ele. Teve uma menina que foi lá numa palestra que ele estava dando, e ela falou, essa pessoa que você chamou agride a minha existência. Porque ele conversou com uma pessoa que ela não concordava. Então, a gente tem que deixar de conversar com as pessoas que ela não concorda, porque pode agredir a existência de alguém. Você entende qual que é o pulo do gato aí? Não, eu entendo que o limite, nós estamos falando, aí é ética e moral. Ela não é uma lei nem nada, é a opinião dela, certo? Certo. Que é uma área que é uma zona cinzenta, chamada zona cinzenta, porque não é uma linha fina que separa aqui dali. Não, é uma zona cinzenta. E esse momento é um momento de reorganização. Então, esses polos, essas diferenças estão se reorganizando para ver no que dá, que eu também não sei o que vai ser daqui a um tempo. Dá margem para qualquer um se sensibilizar com qualquer coisa? Dá. Por isso que a gente ainda não encontrou o caminho e por isso que a gente está aqui não sei há quanto tempo falando do assunto. É verdade. Entendeu? Porque é por conta dessa zona cinzenta. Se fosse essa cor é essa cor é aquela, tudo ok, é fácil de definir, mas não é tão definitivo. Por isso que está gerando debate. E por isso, mais uma vez, essa extensão do que aconteceu contigo, né? Porque isso aqui é uma extensão, nós estamos falando... Sobre o mesmo assunto. Exato, né? Acaba sendo educativo. Sim. Porque tem muitas pessoas que pensam como você e muitas pessoas que pensam como eu. O que a gente está fazendo aqui? Mas a gente pensa igual. Eu também penso que as pessoas têm que evitar de ofender as outras pessoas se elas conseguem, entendeu? Eu acho isso da hora. Mas, por exemplo, eu já sou um pouco mais diplomático. Tá. Eu já sou um pouco mais diplomático. Vai ofender? Tá bom. Eu não procuro confusão. Eu caio nas confusões sem querer, juro. Eu de mesmo, eu posso estar numa confusão, porque esse papo pode ser um papo polêmico. Quando vê, Rafael, de novo em confusão. Mas... né? Como mas a vida minha esposa, é confusão. Minha esposa fala, porra, você busca. Mas não, eu busco o debate. Então, mas o debate eu busco o gera debate. confusão. Eu acho o debate legítimo. A gente tem que trazer as coisas sabendo colocar, obviamente, sem desrespeitar, porque tem coisas, você não vai fazer apologia a coisas que elas são degradantes. Mas, por exemplo, hoje é crime fazer apologia às drogas. Faz tempo que, né? Faz tempo. Você acha isso legal? Você acha isso certo? Eu não acho. Eu acho errado. Não, você pode fazer... Você não pode... apologia às drogas é o seguinte, você fala assim, fume maconha. Agora, a gente debater se deve ou não legalizar a maconha, isso no Congresso, os caras estão falando disso. Foi a mesma coisa que aconteceu com o nazismo que eu estava falando.
É a mesma coisa. Não, mas no Congresso os caras estão querendo fazer um partido? Não, mas debater, é isso que fala, debater se deve ou não legalizar é legítimo, é isso que você está falando, né? Isso. Apologia à droga é o seguinte, pessoal, fume maconha. Responsabilidade como um apresentador é você fumar daqui na frente, vai ter gente que vai falar, porra, você tem uma responsabilidade como um comunicador, uma responsabilidade social, porque isso vai impactar nas pessoas, e uma responsabilidade porque você... muitos alteradores assim na tua consciência, você já não vai ter credibilidade no que você fala. E é ruim pra você. Então você acha que eu, por exemplo, eu fumei maconha ao vivo várias vezes? Sim. Você acha que foi um erro, na sua opinião? Não acho. Eu seria... Mas eu tenho uma responsabilidade social. Pode ser que muitas pessoas se influenciem por eu estar fumando maconha ao vivo. Vai ter pessoa... Mas aí o que acontece? Sim, é o mesmo argumento. Quem é completamente contra a maconha, ela vai de imediato se opor. Eu não sou completamente contra a maconha. Sim, sim. Ok? Isso que eu estou dizendo. Você fazendo isso, aquele grupo de pessoas que pode se ofender, você falou, não, eu não ligo, ele que se vire. Eu estou aqui na minha casa, estou fumando, beleza. Entendeu? Você está falando, o meu cigarro natural. É isso, você vai sensibilizar essas pessoas. Crianças podem se influenciar, isso que é outro debate. Os mais jovens vão se influenciar ou ser mal influenciados por você, blá, 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 e a maconha pode ser uma porta de entrada para drogas mais fortes, etc. Blá. Verdade. E aí é a sua escolha. Sabendo de tudo isso, mas fazer ou não. Se for uma escolha, tá tudo bem, né? É tua escolha. Aí o que vai acontecer? Mas a questão é que as pessoas querem que não seja a nossa escolha, entendeu? Essa é a questão do negócio. Mas aí porque as pessoas elas precisam criar as leis para balizar as coisas, para dar limite. Controlar o gado. Não é controlar. Dá limites. Dá limite. Até aqui pode, até aqui é ética e moral. Até aqui chegou aqui é proibido. Eu entendo, é entendeu? Assim que a lei funciona. E essa daí, cada cultura, cada país é de um jeito. Né? Nos Estados Unidos é de um jeito, na Alemanha é de outro jeito, cada lugar é de um jeito, no Japão é de outro jeito. Entendeu? Então, assim, e é normal. Aí você tem a democracia e tal, para moldando né, essas leis que mudam também. Entendeu? É isso. O que está acontecendo é uma grande abertura. Você passou lá um tempão com o Flow, cresceu contigo lá, fumando praticamente todas as vezes. E isso já mostra uma certa liberação. Concordo. Não é? Porque imagina tempos atrás, na época do próprio Planet Hemp, que também era um grupo que batalhou, vamos dizer, por uma legalização, né, que é diferente da liberação. A legalização é você criar uma legislação que também bote os limites. Por exemplo, a bebida. Por muito tempo foi proibido, né, a bebida, vender, Al Capone, mata. Olha onde deu, né? Mas não pode beber e dirigir. Tudo bem? Esse é o limite da lei. Claro. A lei fala, você bebe. Beleza, olha lá. Você tem que ter 18 anos. E se você for pego dirigindo, você está fudido. Você vai responder. Fizeram um monte de lei, deram multa, isso, aquilo, não deu nada. Quer dizer, não é que deu nada, continuou sendo um problema. Apertaram mais. Então, a lei, na verdade, ela é só para balizar, para organizar. Porque com certeza, esse é o papel da lei. A sociedade sem lei é a sociedade... É o faroeste. É a anarquia, né? Não, isso eu nem acho positivo. Então. Sim, mas a questão... Bom, acho que a gente também já se estendeu muito nesse assunto. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu esqueci de te pedir desculpa, cara, porque eu cheguei atrasado hoje. Por duas razões. E eu precisava te pedir essas desculpas, sabe? Começou atrasado, pessoal. Primeiro, porque o senhor Deco Udré, o meu diretor, meu amigo, maravilhoso, ele chegou atrasado lá em casa, mas não tem problema isso. Mas o pior foi quando eu cheguei aqui, eu precisei usar o banheiro. Fui usar o banheiro, aí você me disse que é aqui embaixo, né? E aqui é a sua casa, né? Sim, minha casa, moro aqui. Eu recebi a instrução do banheiro, eu entro assim numa salinha onde ali estava o banheiro e estava a sua esposa... Minha namorada, sim. Sua namorada, trabalhando no computador. Sim, sim. Beleza, eu entrei um pouco constrangido, né? Desculpa, preciso usar o banheiro, dá licença. E eu entrei, porque é a área de trabalho dela, né? Eu entrei lá no banheiro e o banheiro estava sem papel higiênico. Aí eu falei, puta que pariu, bicho, aí eu precisava fazer número 2, né? E aí eu precisei sair e dizer pra sua queridíssima namorada, falei, olha, desculpa, com licença atrapalhar seu trabalho, mas é que eu vou usar o banheiro número 2 e não tem papel. Aquele constrangimento de falar que vai cagar, né, pra mim. Que bosta! E ela, tipo assim, ela tava tranquilinha no computador, fazendo carinho no gatinho, assim, e eu
com aquela bomba. E ela veio com o papel, né? Já é, com quem que você conhece, já é constrangedor. Mas com quem você conhece, não é, né? Mas tudo bem. Exato. Não conheço, assim, não tenho intimidade, muito obrigado. Me dá aqui o papel higiênico para limpar a bunda, né? Aí, beleza. Aí eu entrei no banheiro, ia preocupado com o horário. Falei, puta, já cheguei atrasado, ainda tem que cagar, caralho, que merda. Aí, caguei. A descarga não funcionou, meu amigo. Não funcionou. Toca eu catar a tampa da descarga, porque eu já sei mexer naquela porra, né? Botei no colo. Experiente já. Assim, as de casa lá já deram todos os tipos de problema, inclusive de diferentes tipos de descarga. Botei no colo e percebi, não precisa ser nenhum MacGyver, né? Que ela estava desrosqueada por dentro. Ninguém aqui percebeu, foi você que conseguiu. Não sei se faz tempo que tá assim. Tava solta a rosquinha, então... os bracinhos que apertam a torre, né? Eles estavam desencaixados. Então, eu apertei a rosca, ajustei, coloquei e flash. E aí, consegui me despedir de maneira muito aliviante. Duplamente aliviante, né? Porque eu ia estar pronto para o programa e não ia precisar largar e chamar de novo, chamar sua namorada para falar, olha... Lembra do papel? Funcionou, mas agora o cocô tá lá. Eu agradeço, obrigado por ter consertado. Eu que agradeço pela compreensão. Teve mais sorte do que eu hoje, porque eu nem tive a oportunidade na descarga. Me caguei todo hoje de manhã. É mesmo? Eu tomei 2 garrafas de vinho ontem. E aí, nossa, sabe como que é? Vinho dá aquela estragada na flora intestinal, né? Aí foi dar aquele peido. E aí, sabe aquele peido... Fala sério. Nossa senhora, caguei todo ali, todo cagado, fiquei todo cagado. Sabe quando você sente seu cu bem quentinho? Sei, é uma sensação horrível, assim, de falar, não, mano, eu tô sentindo essa coisa quentinha aqui, é porque eu tô todo cagado. Me caguei todo também. Cara, eu já caguei na calça, na frente de uma menina que eu queria pegar, né? No carnaval, sabe? Eu tava naquela... tava assim, né? Tava lá no axé, né? Tava lá no axé e bateu aquela vontade. Eu tava em Ouro Preto, lembro bem, hein? Tava em Ouro Preto, carnaval de rua maravilhoso. Nome bem poético, né? Com a situação. Exato. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi um ouro bem escuro, eu diria. E aí você não sabe, cara. Eu realmente deu aquela vazada, né? E eu tava a caminho, né? Porque eu falei assim, vamos lá, eu tô ficando numa república, eu tava numa república de estudantes, né? Tô nessa república, você não quer lá visitar? E tal. Vamos, ela tava meio receosa, eu falei, não, por favor, eu preciso usar o banheiro. Aí, beleza. Não deu tempo, fui atrás, aí deu aquela vazadinha, fui atrás de um carro. Você dá aquela fechadinha assim pra só piora, os danos, né? Só piora, só muda a nota fica mais aguda, né? É verdade. E aí sim, fiz essa atrás de um carro. Mas com a menina lá. Eu aí, também. Beleza, saí atrás do carro, ainda peguei na mãozinha e tudo certo. E ainda assim. Foi sucesso a noite. Aí sério. Qualidade, o cara tá... Tava se garantindo nessa época. Também. Eu também já me caguei num bar, com a mina na frente que eu tava saindo. Aí a gente foi pra casa e falei, peraí, só um segundo que eu vou tomar um banho antes. Acontece, o ser humano faz isso, o ser humano caga. Sim. Acontece. Mas e aí, cara, você tá com o Amplifica aí, tá bombando, tá crescendo Graças cada vez Deus, mais, cara. do vento em polpa. Graças a Deus. O Amplifica é a realização de um sonho, né? Uma das minhas bandeiras, né, é que as pessoas comecem a buscar mais os pontos de acordo, não as diferenças, mas aonde a gente é igual, onde a gente é parecido. Eu acho que a música conecta muito as pessoas, todo mundo, né? E ela pode ser na verdade, esse instrumento. E a gente tenta colocar pessoas de diferentes áreas dentro da música. A própria música, o próprio cenário musical sofre muito preconceito do próprio público. O público que se fecha, não, eu gosto disso, eu gosto disso. Eu sou roqueiro, eu sou funkeiro, eu sou não sei o quê. Então, eu vejo que hoje as pessoas estão se afastando. Eu sou isso e não converso com aquele outro, né? E isso é muito perigoso. Aconteceu na Alemanha antes da guerra. Entendeu? Antes da guerra já tinha essa coisa, tipo, mas é estranho estar perto dessa pessoa. Aqueles hábitos são estranhos. Então, começa assim, né?
cenários de guerra civil, fascismo, guerras, né? Começa com essa estranheza, sabe? Você não enxergar o outro como Não alguém enxergar, semelhante. exato, e não olhar, não ter empatia, não entender, não perceber o tal do ver como irmão, entendeu? Ver como semelhante, né? Então, o primeiro propósito é esse, é a gente juntar diferentes estilos musicais para conversar, dialogar. E aí, isso por si já acho que é legal. Não, pra mim... Como uma coisa social mesmo, de as pessoas verem que, cara, a gente se conversa. E como entretenimento, né? Pô, ver o Rafael do Angra conversando, sei lá, com quem? É o Vinheteiro, por exemplo. Vinheteiro. Cara, você vê o Vinheteiro, músico erudito, entendeu? Cheio de ideias super diferentes das minhas. Mas, no fim das contas, o auge do episódio foi eu e ele cantando uma versão do Tonico e Tinoco de... não é o Menino da Porteira, foi o... Não, para que morreu, caramba. Foi lá no sertão de Goiás, eu, Chico Mineiro. A gente cantando junto o Chico Mineiro. E então a música conectou. E aí, junto com o Chico Mineiro, tem a minha infância, a infância dele, né? A família, porque quem trouxe aquela música é a família, é uma bagagem que vem, uma bagagem familiar. Então, assim, com todas as diferenças, a música conectou. E é isso que a gente faz lá, a cada episódio. Eu já conversei com o pessoal do funk, do hip hop, tive uma conversa maravilhosa com o meu amigo, né? Posso dizer assim, o MC Guimê, que é um cara do funk. E eu acho que para mim foi uma realização muito grande, porque o roqueiro tem muito preconceito com o funk, né? E o funk é muito diferente da minha bagagem. É assim, eu tenho dificuldade de entender o funk. Mas eu sou daqueles que procura entender. Eu falo, se eu não estou tirando algo dali, eu estou perdendo, porque tem um monte de gente que gosta. Uhum. Então, se eu gosto de alguma coisa, se eu pegar algo de positivo, melhor para mim. Com né? certeza. E que esse é o propósito do podcast também, né? Exato. Então, de que as pessoas façam um esforço de tentar entender os diferentes estilos musicais. E aí, quando a gente conversa, os músicos, né, de diferentes profissionais de diferentes áreas, quando eles conversam, eles estão falando de música e como músicos. Então, para quem olha, vê que é uma coisa só, né? No fim das contas. É música, né? Tá lá. É como extrair notas que são agradáveis aos ouvidos de alguém. Exatamente. Né? Que expressem algo através do som e que vai, com certeza, chegar em alguém ou em um grupo, né? Então... eu acho muito positiva a experiência do Amplifica, principalmente até porque vocês são do heavy metal, do rock e tal, e é uma galera que tinha pelo menos uma fama de querer ficar entre os deles, entendeu? Sim. E eu acho que você, sendo um expoente aí nessa questão de abraçar todos os estilos e trazer pra mesa junto no Amplifica, eu acho muito foda. O rock tá liderando esse movimento, entendeu? Que é verdade, que é sempre o rock é o mais, como fala, resistente, né? A outros estilos de música, então, né? eu achei que eu levantar essa bandeira ia ser legal mesmo. Eu acho que é foda demais, mano. Eu tô feliz demais, né? Com o sucesso da parada, eu fico só feliz, porque tipo, você é uma lenda da música brasileira, do rock, né? E você, por ser uma lenda da parada, trazer outras pessoas de outras lendas, de outros segmentos, sempre dá um mashup legal, entendeu? Porque Sim. você fala com propriedade do que você viveu. Você viveu nos anos 90, foi a ascensão do heavy metal, não foi? Nos 90, nos 2000? Sim, os anos 80, acho que o heavy metal explodiu muito forte. Aí, com os 90, ele se ramificou, né? Veio o movimento grunge, aí veio o Guns N' Roses, que eu não sei nem dar nome para o que é, porque é um hard rock que é uma mistura, né, do Poison com Led Zeppelin, né, tipo, e eu acho que foi acho que ele se estabilizou nos anos 90. E aí nos anos 2000 vieram as coisas mais experimentais e underground, o movimento indie, e aí foi bem interessante também, porque
o rock passou a ser forma de expressão, além Só da música. musical, né? Era um estilo de vida, né? Moda e jeito de Roupa ideias, preta, políticas, inclusive. Né? Inclusive, os heavy metal tinham as melhores camisetas na época, na minha opinião. Era só camiseta muito foda, assim. As coisas de medieval e umas coisas com as coisas coloridas, que você não via normalmente nas outras camisetas, né? Sim. Tipo, era sempre normalmente a marquinha aqui, coisa mais simples, mas o heavy metal chegava com uma arte exposta na camiseta, assim, eu achava muito foda. Eu era meio... Quer dizer, eu tinha um amigo que era muito metaleiro, né? Muito, muito metaleiro. Era fã do Angra pra caralho e falava de vocês. Eu lembro dele falando de você, inclusive, lá atrás... Quando era moleque mesmo. Aonde era? Em São Paulo? Em São Paulo mesmo, é? Aqui na Zona Sul. Eu lembro que ele fazia música, escola de música, escola de guitarra, né? E aí eu ia acompanhar ele lá, quando ele ia, ele ficava conversando, ficava falando de vocês, falando, cara, esses caras são muito foda, olha isso aqui, olha esse cara, olha isso aqui. Então, foi presente na minha vida e pra mim eu gostava muito de como era diferente do que você via na TV, por exemplo. Entendeu? Era uma coisa... Sim. Tipo, não era só aquela... Era legal porque, porra, contava histórias medievais muito fodas, entendeu? E não era tipo bunda. Não que não tenha, pode ter, é legal, entendeu? Mas pra mim, que sou uma pessoa mais criativa e gosta de viver em fantasia, aquilo mexia com a minha fantasia mais do que os outros estilos musicais, entendeu? Sim. Então, porra, eu sempre achei o heavy metal muito foda, o metal e tal. Eu vestia e tal. Eu não era tão... Mas eu não era tão ficcionado igual meu amigo, que era full metaleiro. Até chegou a sair pra brigar na rua por causa dessa porra. Mas... eu não era desse nível, não. Não chegava a brigar na rua. Mas escutava Angra, Blind Guardian. Legal, cara. O Angra, o heavy metal que a gente faz parte, ele também... foi trilha sonora, vamos dizer, o estilo, né, dos videogames. Pode que outra coisa que eu era fã. Então, o heavy metal, ele tinha muita aderência também em todo o universo nerd, que acabou virando, né, o universo nerd, que games, história em quadrinhos, RPG, né, que é essa coisa da fantasia. O heavy metal, ele tem essa... Ele mexe com isso, né? Mexe. Ele traz questões filosóficas, existenciais e tal, mas sempre num universo um pouco fantasioso, né? Que é muito foda, né? Meio Senhor dos Anéis. Esse é o universo do heavy metal, né? Um mundo fantástico onde dramas, né, e conquistas acontecem e tal. Tudo épico, né? Heróico, exatamente. Sim, eu gosto muito disso. Inclusive, tinha o Supla, não sei se eu me engano, você conversou com o Supla e o Rogério Skylab, né? Conversei, não faz muito tempo. Eu lembro que o Supla tinha me dito, e eu sei que vocês conversaram com isso na conversa, eu não cheguei a ver o corte todo, mas vocês conversaram sobre ele ter juntado a banda Angra, né? Sim. E é verdade mesmo isso? Ele juntou a banda Angra? Que porra foi essa? Não, assim... É uma visão, tá? Ele até falou, pô, cara, como é que foi isso aí, né? Não é que eu quero contradizer nada ou arrumar confusão. É porque a banda Angra já estava juntada, né? Só que ele contratou justamente 3, né? Ele contratou 3 que eram da banda Angra, que era o Kiko, o Luiz Mariucci e o Ricardo Confessori. E nessa época o Ricardo estava ainda... Não sei se ele já estava dentro do Angra. Ele veio pro Angra na sequência, entendeu? Então talvez ele tenha ajudado a fortalecer esse laço ali. Exatamente. Ajudou a fortalecer o laço. Obviamente o Angra já estava, a gente já estava já preparando o álbum, indo para a Alemanha e tal. Já tinha as músicas prontas e tudo mais. Mas ele, vamos dizer, acolheu, né, parte da banda como a banda dele. Mas o que foi muito legal, isso eu falei também, é o seguinte: o Supla sempre foi um cara que primou por ter bons músicos bem, vamos dizer, preparados e tal, e sempre apoiou a cena, né? Então, antes dos caras do Angra, já tiveram os caras do Dr. Sim, que esses sim foram formados lá. Ele juntou os irmãos André e Ivan Buzik com o Edu Ardanui. E essa formação da banda do Supla acabou virando o Dr. Sim, que é uma grande banda de rock pesado brasileiro, né? Depois se mudaram para os Estados Unidos, etc., fizeram sucesso lá, voltaram para o Brasil e assim vai.
E o Angra aconteceu uma história parecida. Então, quer dizer, ele tá no meio. No fundo, ele tá mostrando também que ele tá ali. Ele tá ali apadrinhando, não fundando, mas apadrinhando essas bandas, entendeu? Endossando. Então, é isso. Foi isso que vocês falaram, comentaram lá naquela... Foi isso que eu falei. Isso que legal que você apadrinhou, sim, você endossou e tudo mais. Mas no caso do Angra, já estava formado. Pode crer. Só foi um detalhe que eu dei. Naquela época o Edu Falaschi já era do Angra, não? Não. Naquela época eu estava formando o Angra com o André Matos. Estava estudando na mesma faculdade que o André. Eu já o conhecia assim da cena e tal, né? E aí a gente estava formando a banda ali na faculdade de música. Entendi. Quando o Edu Falaschi entra na jogada quando o André Matos sai fora para ir carregar solo. Isso. Em 99, no finalzinho de 99, o André sai não só para carreira solo, mas também para formar o Xamã, que é que saíram 3 do Angra. O Angra eram 5 caras, saem 3. Saiu o André, o Luiz Mariucci e o Ricardo Confessori, saíram e formam outra banda que é o Xamã. E aí, nos anos 2000, né, para dizer assim, as duas bandas eram meio concorrentes, né? Rivais, vai. Rivais também, mas assim, era uma rivalidade e uma concorrência bem saudável. Vocês eram amigos mesmo estando separados, assim, de banda, ou vocês perderam o contato? Não, por um bom tempo eu perdi o contato, mas eu fui recuperando esse contato com o tempo, né? Mas eu sempre disse para as pessoas do Angra, os mais próximas, né, que era uma rivalidade saudável, porque nessa que você tem uma concorrência, você nunca para de falar do Angra. O Angra estava... Gera sempre uma notícia fato sobre as duas bandas, né? Exatamente. Quando eu falava do Xamã, eu falava também do Angra. Se falava do Angra, eu falava do André Matos, que daí acabava falando de Xamã. Então era tipo assim, é como se um pistão de um motor, sabe? Que fica tchuc, as duas bandas fazendo trabalhar um cenário no filme. Exato. É bom que tenha várias expoentes, porque aí se tem uma noção de cenário e aí ativa mais pessoas a se interessarem por algo que está acontecendo ali, né? Faíscas, eles chamam a atenção, querendo ou não. Exato. E aí o Edu Falaschi entra em 1999? Aí ele entra em 2000. 2000. Passa uns meses ali e tal, sem nada, né? Sem muita atividade, com muita dúvida, né? Porque, saíram 3, ficou eu e o Kiko, os 2 guitarristas, né? Aí, um monte de dúvidas, né? Será que continuo? Será que não continuo? O que eu faço, né? Eu tinha construído um negócio legal, uma carreira ao redor do Angra, 3 discos, imagina, não era nem tantos discos assim, mas já com eram 3 impactantes. né? Com sucesso internacional, Sim. tinha feito turnês pelo mundo, sucesso na Europa, sucesso no Japão especialmente. E a minha carreira, então, estava apoiada naquilo, né? Então, eu pensei, puta merda, ou eu faço completamente outra coisa, né? Porque antes de eu fazer o Angra, uma das coisas que eu queria fazer é trilha para filme. Trilha para filme, teatro. Legal. Eu também curtia teatro e tal. Chegou a atuar em alguma peça, não? Sim. É mesmo? Sim. Não atuar, assim, mas assim, participei do grupo de menestréis do Oswaldo Montenegro. O que era isso? Era o seguinte, Oswaldo Montenegro, um artista, cantor Conheço e tal, ele, você conhece. famoso. O cara veio do Rio de Janeiro estabelecer uma oficina de menestréis, que era uma coisa de formação de artista, né? Então, ele aceitava todo tipo de artista. Músico, cantor, dançarino, capoeirista, tinha de tudo, ator, né? Ele juntava tudo ali no palco, criava uns exercícios para a gente entender, né, a dinâmica, se familiarizar com o palco, com uma série de coisas. Ele falava bastante também. E aí, no final dessa oficina, que durou meses, 6 meses. Caralho. Ao final disso, ele montou... Curso, né? Era um curso. E assim, foi uma faculdade para mim, assim. Foi muito... Foi engrandecedor pra cacete, sabe? Porque aprendi muito lá. Em pouco tempo, era muito intenso. Eram 80 e poucos pessoas, artistas, jovens, sei lá, tudo no Teatro Augusta. E aí, no final, ele começou pirou a cabeça dele lá e falou, vou fazer uma peça com esse negócio aqui. Você vai dançar assim, você vai tocar uma música assim, assado. Começou a ter brainstorm, uma epifania. Exato, uma epifania louca. E para essa epifania, ele deu o nome de Noturno. E aí, eu fiquei 3 meses ainda em cartaz no Teatro Augusta. Era segunda e terça, tinha uma outra peça
rolando lá, eu me lembro direitinho, Confissões de Adolescente, que tinha na TV Cultura, as meninas se apresentavam lá também, no Teatro Augusta, e a gente pegou esse dia completamente off, que é segunda e terça, né? E a gente se apresentava lá. E foi muito legal, porque, pô, era uma maneira de se profissionalizar, foi uma profissionalização. Você tocava? Eu tocava e atuava. Ah, é? E cantava, dançava. Tudo. Sério? Tu dançava? Todo mundo fazia um pouco de tudo. Entendi, era bem Todo misturado. mundo fazia tudo. Então, ele tinha quadros, esquetes, era meio musical, assim, e todo mundo se espalhava até pelos corredores do teatro, porque eram 80 pessoas, era Sim, um monte de muita gente. realmente, né, pra pôr no E palco. entrava e saía, papai, era bem legal. E ele era rigoroso com a precisão, né, das coisas, muito legal mesmo. E então eu tinha um momento que eu atuava numa sketch como ator que se chamava Gato Lilás. Você era o gato? Eu era o Gato Lilás. E era muito legal. Era uma conversa meio maluca assim com uma outra menina. E foi muito legal, tenho muita memória disso. E aí, quando em 2000, quando veio essa história toda, eu falei, quer saber, acho que eu vou... Não sei se eu pego e vou lá, recupero isso daí. Ou recupero o Angra, ou recupero essa carreira que eu comecei no musical, na coisa mais alternativa, que eu sempre gostei, né? Sempre gostei. Fazer música... Não, pode deixar. Eu ainda tenho na minha garrafinha. Pode ir. Eu botei aqui que mantém geladinha. Entendeu? Eu não sabia se eu pegava e ia para essa onda, MPB, teatro, fazer trilhas e tal, que eu gosto. Sim. Né? Ou se eu continuava com o glamour do heavy astro do metal. rock, Exatamente. Eu fiquei nessa dúvida. E eu já tinha me formado em composição e regência. Então, eu também pensei seguir sério, trabalhar trilhas e orquestração de maneira ainda mais séria, né? Bom, aí o Kiko Loureiro, foi quem me animou. Falou, Rafa, vamos continuar, vamos fazer, vamos continuar. Vamos pegar 3 caras novos. Eu falei, puta coisa, como fala, não vai dar certo. E pensa, né? A banda sai em 3 caras, sobra 2 guitarristas, e aí... E o André, assim, foi uma figura carismática, e a banda meio ao redor da genialidade dele, né? Eu falei... O Kiko era muito conhecido, já, como guitarrista. Uhum. Eu era o Rafael do Angra, o cara ali que tá lá no Angra, provavelmente por sorte, sabe assim, na época. Mas aí eu pensei, quando o Kiko me animou, eu falei, vai ser a minha chance de mostrar meu potencial. Vamos chamar 3 caras aí, tá bom. Fui na do Kiko. E aí, como que foi esse processo de encontrar as pessoas? Cara, a gente foi na MTV, na época, fomos na MTV contar a história. Olha, a gente tá indo atrás, estamos recebendo fitas, etc. Mandem aí suas gravações, hein? E tal. Na época mandavam, sei lá, fita cassete, era, né, outros tempos. E a gente, então, começou esse processo de seleção e tal. Muitas a gente conhecia, né? Já conhecia algumas pessoas. O próprio Edu Falaschi. Aí o que aconteceu? Antes do André sair, ele já tinha tido uma crise que queria sair uns anos antes. Entendi. E nessa crise de ele querer sair, a gente chegou a testar o Edu Falaschi. O Edu foi no nosso ensaio, foi demais. Ele chegou, alto astral, cantou uma Iron Maiden, acho que cantou até música do Angra, não me lembro. E aí ele mostrou uma música dele, e ele é um puta compositor, entendeu? Aí eu falei, pô, legal. Naquela época lá atrás, eu já falei, que bom, né? Bom, tem algo aí nesse cara. Tem algo aí nesse cara, e que bom saber que se o André sair, não vamos ficar tão na mão assim, né? Que existe saída, né? Então, baseado nessa esperança, a gente continuou testando algumas pessoas, e eu cheguei a testar outros vocalistas, né? Eu tinha algumas músicas gravadas, que seria, vamos dizer, a demo para o disco que depois foi gravado, que é o Rebirth. E aí nós testamos o Edu e, puta... Casou. Na hora que ele começou a cantar... Não é só cantar bem, né? O artista, acho que ele tem que ter uma luz, sabe? Eu vejo muitos caras bons, assim, né? Mas poucos eu olho e eu vejo uma luz. Eu falo assim, puta, esse cara brilha, né? E ele realmente tinha uma luz muito forte. E aí vocês chamaram ele. Aí chamamos ele, e aí na sequência chamamos o Aquiles Priestess, o batera. Pode crer, conversei com ele já, gente. E o Felipe Andreoli, o baixista, que tá até hoje. Pode crer. E aí, quanto tempo vocês ficaram nessa formação? Bom, aí o Aquiles Priestess, o batera, foi o primeiro a sair. Saiu acho que em 2008 ou 2007.
Depois saiu o Edu. O Edu saiu em 2011, se eu não me engano. 2011. Ou 2000... Eu não sei se é 2011 ou 2013. Tá. Eu sei que é um número ímpar, mais próximo do 10. E longe do 20. Exato. E posso estar enganado, mas enfim, ele saiu nessa época. Não, é isso mesmo, saiu em 2011, porque eu acho que em 2013 já entrou o Fábio. Entendi. É isso mesmo, saiu em 2011. Então, nós estamos já há mais de 10 anos, né, com o Fábio. Pode crer. E agora temos na batera o Bruno Valverde. Aí o Kiko saiu. O Kiko também saiu. Esse que fez, reformulou a banda comigo no ano 2000. Sim. Ele hoje toca no Megadeth. Pode crer. Né? Então, o Kiko tem umas histórias sobre ele, né? Tem várias histórias. Tem várias. A história daquele é meio maluco, mas tudo bem. Nada, bicho. Não é maluco, não, cara. Ele é maluco assim, que nem falam que você ou eu, entendeu? Pode crer, pode crer. Um cara genial, né, porra? Todo cara que é fora da curva tem um pouco de... Pode ser visto para os ditos normais como maluco, né? Sim, é verdade. Então é isso. Aí entrou no lugar dele o Marcelo Barbosa. Então hoje nós somos eu, Felipe Andreoli, Fábio Lione, Marcelo Barbosa na guitarra e Bruno Valverde, que substituiu agora, né, na turnê do Sepultura, o Eloy Casagrande na batera. Pode crer. Porque o Eloy Casagrande quebrou a perna. Ixi, no meio da turnê do Sepultura nos Estados Unidos. E foi o Bruno, batera do Angra, que substituiu. Então, assim... Da hora demais. Tem uma... o mundo é pequeno, tem uma família aí. Né, você... Difícil, né? Acho que todas as pessoas talentosas pra caralho estão em alguma banda legal, né? Sim, sim. É bom. Ou vão construindo para que isso aconteça, né? Sim. E por que o Edu falasse que saiu, no final das contas? Ele queria também fazer carreira solo? O que foi que aconteceu? Cara, foi um monte de coisa. Mas eu acho que o ideal é ele responder por isso. Porque senão eu não quero botar palavras na boca dele. O porquê exatamente ele saiu. Mas eu sei que a coisa começou a ficar... A relação começou a ficar ruim, no fim das contas, né? Ele teve problemas com a voz. Aí a gente fez um Rock in Rio que também não foi tão legal. E aí a gente precisava... A gente recebeu pressão da gravadora e de outras pessoas para fazer aquilo. Só a banda que realmente podia tomar uma atitude. Então, quem que tinha que ser enérgico ou pulso firme éramos nós, entendeu? E aí a relação também foi ficando sensível, porque isso foi deixando ele também fragilizado. Então, acho que foi um redemoinho assim, de eventos que, no fim, gerou uma insustentabilidade. Bom, eu entendo um pouco sobre isso. Hã? Eu entendo um pouco sobre isso. Exato. Então. Mas aí vocês perderam o contato total, você e o do Falaschi, não? Não. Daí ele saiu em 2011, permaneci amigo com dele sempre, porque eu sempre admirei muito. Tinha uma amizade real, falei, essa amizade não... Falei, Edu, a amizade permanece, né? Então, a gente continuou tendo a amizade por muitos anos. Pode crer. Né? Outros eventos aí que eu acho que também dizem respeito até à má comunicação, que foi atrapalhando a nossa amizade. Pode crer. Porque hoje a amizade foi comprometida, né? Você deu uma esfriada na amizade. Deu. Mas você não sente vontade, assim, de, tipo, rever o cara? Fez parte da sua história, né? Foi importante pro Angra. Cara, o Angra foi importante para ele. Não só por isso. É pela representação pessoal. O vazio que eu senti foi pelo sentido pessoal que ele tinha na minha vida. Nada a ver com o Angra. Entendi. Porque ele já tinha saído do Angra, ele já se virava, ele tinha a banda dele lá, o Almar e tal. Quer dizer, o ressentimento que eu carreguei, vou chamar assim, porque hoje eu já consigo ressignificar, né? Mas o ressentimento que eu carreguei é no plano pessoal. Entendi. Não é nada profissional. Entendi. Então, eu me senti traído na amizade. Entendi. Na amizade. Entendi. Não por questões profissionais. Isso aí você conversa. Isso é o de menos, né? Isso é o de menos, você conversa, você chega num acordo. O problema é quando você perde a confiança mesmo, você percebe que não existe um laço mais de amizade. Foi isso. E eu acho que eu percebi depois dele. Entendeu? Entendi. Eu tenho essa impressão. Posso estar errado. Entendi. Eu acho que quando ele
E ele pode achar diferente. Ele pode falar assim, não, pelo contrário, eu achei que você não era mais meu amigo. Eu me senti traído. Então, por isso, eu também te traí, sei lá. Pode crer. Mas por isso que eu falei que talvez a má comunicação tem resultado num afastamento entre as duas partes, né? Mas você sente que isso aí é algo do passado? Como que você lida com esse sentimento agora? Olha, cara, muita coisa aconteceu na minha vida, acho que com a dele também. Essas coisas começaram a acontecer em 2017. Elas se estenderam durante a pandemia, né? E aí foi muito duro. Porque, por exemplo, eu nem sabia que existia uma onda tão grande de cancelamento, né? E eu fui muito cancelado pelos fãs do Angra, entendeu? Pelos fãs do Angra, eu comecei a ser cancelado por conta de coisas que estavam sendo ditas, ou que ele estava sendo ditas, ou por comportamento, ou pela visão que ele colocou. Ele colocou uma perspectiva dos fatos de um jeito que as pessoas tomam como verdade, ok? E aí eu comecei a ser cancelado. Aquilo magoou, né? Entendi. Falei, porra, bicho, essa é a visão, né? É uma visão, peraí, não é bem assim. Aí eu passei um tempo quieto, eu falei assim, não vou ficar dando corda pra essa porra, só que só foi piorando. Porque, quem cala consente, né? Aí virou essa coisa, tá, então o meu silêncio estava endossando uma verdade que foi sendo cultivada. Aí na hora que eu resolvi me defender, só piorou. Porque como que o monstro sai da caverna, né? Inventaram que aquele que estava lá na caverna quieta é um monstro. Quando ele sai, ele é monstro. Entendi. Não adianta ele sair com a camisa da paz e a mãozinha assim. Não adianta, ele é monstro, né? Então, isso eu senti. Não, claro que não de todo mundo, porque as pessoas se dividiram. Foi uma história chata e babaca. Bom, Mas infantil, eu diria. Entendi. Foi, no fim, uma história infantil. Então, agora você sente que é uma coisa que tem que ser deixada para trás, assim. Cara, eu acho que agora seria um momento da gente começar a retomar, a cultivar esse laço novamente. O que eu percebi, cara? Eu percebi o seguinte, com a própria pandemia e com tudo que eu também vivi na minha vida pessoal. Eu não quero ter coisas mal resolvidas com pessoas que importam para mim. Então, por muito tempo, eu peguei e falei assim, então foda-se ele não importa para mim. Então foda-se. Mas é uma negação. Ele importa, sim. Importa. Importa um dia eu chegar e falar o seguinte, cara, eu não preciso ser seu amigo de novo, nada disso. Mas me ouça. Me ouça. Porque o que não acho que ia ser legal é cada um de nós ficar velho e morrer com esse sentimento ruminando sua própria verdade. Pode crer. Ruminando sua própria visão das coisas. Porque, cara, se magoou os dois, então é porque nenhum dos dois está certo. No mínimo. Sim. Ou existe um laço de afeto ali que, se existe, né? Se existe, na verdade. Posso estar enganado. Posso eu estar achando que existe um laço de afeto. Mas se você está até hoje aí falando que ele é importante para você... Não, sim, mas se ele não concorda, aí, tipo... mas é que normalmente né? Se você sente algo tão forte assim, entendeu? É muito provável que a segunda parte da relação também sinta algo forte, entendeu? Pode Porque ser. não é possível que tenha sido forte para você e não sido forte para ele. Pois é. O sentimento das pessoas, elas sincronizam nessa forma, né? Sim. Ainda mais quando vocês tiveram um tempo muito juntos e tal. Então, eu acho difícil para ele, você ser uma pessoa que não é relevante na vida dele, como vice-versa, sendo difícil para você ter esse tipo de pensamento. Não, exato. É uma conversa que poderia revelar essa resposta. Ia ser muito foda se vocês sentassem para conversar, assim, um dia, tá ligado? Não, seria bem legal. Seria bem legal mesmo. Eu mandei uma mensagem para ele, por coincidência, eu mandei uma mensagem para ele esses dias, falando, oi, Edu, entendeu? Passei já um tempo, minha vida, isso, aquilo, lá. Gostaria de conversar contigo, né? Até porque, como as pessoas botam as pessoas botam também pressão, eu gostaria de ver o Edu tocando contigo um dia, e talvez ele também receba, você podia fazer as pazes com o Rafael e tal. Porque pro fã, é uma novela onde os heróis
tão de mal, né? Imagina que, tipo assim, o Batman não faça Eu pensei em Naruto os e Vingadores. Sasuke, que é de anime, porque eu sou nerdela de anime. Exato. Mas quando você tem duas personagens importantes pra trama, eles eram amigos no passado, alguma coisa aconteceu que eles se distanciaram, Exato, mas ainda fica aquele sentimento de como era bom quando eles eram amigos, e o fã quer ver isso de novo, né? Exatamente. Porque até nas tramas, né? Quando dois companheiros, né? Quando eles se separam por alguma razão, um é vilanizado. Um é o traidor e o outro é o herói. Né? Acho que não é tão simples assim. Nas tramas de filme, nas talvez, histórias, entendi. geralmente, tem um que vai ser... Tradicionalmente, um vai ser vilanizado, o outro vai ser o herói. Eu não queria que essa fosse a nossa história. E eu acho que a gente pode mostrar para as pessoas, né? Não há herói, não há vilão. Não, na vida real não existe isso. Exato, né? Porque se eu tentar vilanizá-lo para ser o herói, ou vice-versa, aí a gente vai estar... jogando para as narrativas, né? Exato, e assim, e botando fogo numa infantilidade que hoje está no imaginário popular. Sim. Que é uma tendência a achar que um herói é outro é vilão. Porque foram... Que acha que o mundo é preto e branco, exatamente. Né? Como se tivesse... E eu acho que não, a gente, como figuras públicas, a gente pode contar diferente essa história para as pessoas, sem precisar cair nessa armadilha de tentar se vender como herói e vilanizar o outro. Então, acho que teria que os dois realmente ter essa conversa. Ter essa conversa, falar, isso aqui, papapá, e parar de fazer essa brincadeira de conversar publicamente coisas que tem que ser conversada em quatro paredes. Verdade, né? Pô, eu acho que seria muito... Bom, você chegou a falar que falou com ele, ele respondeu alguma coisa pra você? Ele ficou feliz que eu mandei a mensagem, respondeu hoje. Acho que é um primeiro passo legal. Legal que você tomou a iniciativa disso, sim. Inclusive. Ficou feliz que eu tomei esse passo, ele ainda não se sente pronto, mas está feliz e tal. Eu falei, pô, legal. Um primeiro passo tudo a seu tempo, falei, tudo a seu tempo, abraços, não vão ficar enchendo o saco, tipo, não, mas vamos conversar. Claro, não, claro. Mas ele ficou feliz, falou, ainda não estou super pronto, mas beleza, que legal que você mandou, vamos aí. Às vezes, para ele nem estava mais achando que era possível uma reaproximação nesse sentido, ele teve que lidar com essa nova informação. Pois exato. E processar aquilo, né, para ele mesmo. Eu acho que vocês deviam conversar pra caralho, né, porque, porra, vocês são velhos já, né? Sim. Porra, dá pra vocês entrarem e conversarem, né? E eu acho que pro fã e pras pessoas, e até pra sociedade, se a gente quiser abranger aí mais o assunto, seria muito, 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 muito legal ver, porra, duas pessoas que participaram da vida de muita gente, que foram importantes pra muita gente. Primeiro, pessoalmente, se encontrarem, conversarem e tal, mas depois, num segundo momento, imagina que foda seria o Edu Falaschi no Ampliflica, por exemplo. Porra, bicho. Seria maravilhoso, até arrepiei, ó. Até arrepiei. Seria maravilhoso se ele fosse no Amplifica, porque lá é o ambiente justamente para isso, para tocar, para procurar, como a gente estava falando, o que a gente tem em comum, não as diferenças. Claro. Né? E para falar de música e para tocar, que é o que as pessoas querem. Sim. Né? E a gente recebe muito esse pedido lá. A gente recebe muito... Chama do Falaschi. Chama do Falaschi, que legal. E aí, por isso também, porque eu pensei, bom, no plano pessoal, como eu disse, precisaria ajustar algumas coisas, né? Claro. E no plano profissional, não tem como acontecer sem esse ajuste pessoal. Com certeza. Não teria como ele ir no Amplifica sem a gente ter essa primeira conversa juntos. Sem alinhar algumas coisas. Porque eu não imagino, o Amplifica não é pra gente ficar lavando roupa e... Apesar de que pro veio de entretenimento seria muito legal. Seria legal. O entretenimento adoraria. Mas pessoalmente é melhor resolver que a conversa fosse picante e tudo isso. Mas eu sou tanto que eu fiquei quieto com as primeiras... Passei anos quieto com algumas acusações que ele me fez. Passei um tempão quieto. Porque eu acho, cara, que algumas coisas têm que ser conversadas em off. Você conversa com a pessoa. Se você não tem mais cara para conversar com a pessoa, você chama um advogado e o advogado com o advogado. Ninguém precisa saber, você resolve. Sim, sim. Não é? Então, acho que essa primeira conversa pessoal, ela tem que acontecer ao seu tempo, não quero pôr pressão também. Ele mora aqui no Brasil ou ele tá lá fora? Mora no Brasil. Mora no Brasil? Mora. Então não é tão mais não, difícil. Não tá é só pegar um Uber. Não tá tão distante, a gente faz parte do mesmo universo. O que ele gosta de comer?
Não sei, cara. Acho que churrasco, ele gosta de churrasco. Um churrascão? Que eu me lembro, acho que churrasco, ou comida japonesa. Não sei. Mas isso é fácil também de saber. E é isso. Tendo essa aproximação, a gente poderia até criar coisas que são legais juntos. A gente faz parte do mesmo universo, mesmo cenário musical. Estamos tocando o mesmo disco agora. O Angra agora está saindo, celebrando os 20 anos do Rebirth, disco que nós gravamos. E ele também. Ele tá fazendo um show, lançamento do álbum dele, que ele fez no meio da pandemia, mas está fazendo a turnê agora. E vai tocar o Rebirth na íntegra também. O mesmo, vamos dizer, mesmo repertório, assim. Por isso parte. que seria muito foda vocês se reunirem novamente. Imagina um show de vocês dois. Então, seria legal. Eu acho que pro fã ou pra quem gosta de música, uma reconexão entre vocês dois é ultra positiva, né? Sim. Porque vocês vão ter a oportunidade de fazer experiências para as pessoas que vão ser mágicas. Sim. E que essa coisa de talvez infantilidade dos dois, talvez uma falta de comunicação ali entre um ou outro, que é uma coisa pequena, se for para pensar, não tem porquê. Eu poderia ter ficado puto com o Igor, ou ele puto comigo pelo que aconteceu, e foi uma coisa, assim, trágica o que aconteceu, né? Mas pra gente seria uma besteira, porque não importa se o CNPJ tá separado, entendeu? Eu acho que a amizade, a relação entre dois humanos, ela tem que ser maior do que isso, entendeu? Sim. Também acho. Olha, claro, se não existe um vínculo de amizade, a gente não é amigo do mundo inteiro, tem ex-namorados, a gente se relaciona, né? Tem amigos em comum, né? Ou pessoas que deixam de fazer parte da sua vida e tá tudo bem. Não deixou vazio, você viveu aquilo com aquela pessoa naquele tempo, né? Você se repara, cada um segue seu caminho e tá tudo certo. Que com ex-namorada é esquisito, né? Porque você vai virar amigo da sua ex-namorada, sendo que você tá com a sua namorada atual, aí pode rolar manter. Mas na questão da música, foda-se. É só, qual que seria o negativo de vocês dois se reconciliarem? Qual que seria a parte ruim para todo mundo? Eu falho em enxergar. Não existe. Não existe só traz benefício para todo mundo, né? Inclusive o público. Acho que o negativo, entre aspas, aí, é o sacrifício. Você abrir mão, né? Você tem que abrir mão. Você tem que fazer concessões. Concessões no que você acredita. Por quê? Porque tem uma outra opinião. Então, você tem que fazer uma concessão, às vezes. Eu acredito nisso. Não, mas eu acredito nisso. Tem diferenças. Mas você não precisa conceder. Você pode só encontrar um caminho onde as duas diferenças se relacionam. Exatamente. Essa harmonização dessas diferenças. Exato, a harmonização é uma ótima palavra. Essa harmonização da diferença é único, entre aspas. É coisa negativa porque é um sacrifício. É difícil. Às vezes, difícil. Claro. Porra, tem um orgulho, todo mundo tem seu ego ferido. Claro. Opa, não vou ser hipócrita. Mas aí eu teria que, então, deixar o meu orgulho e ele o dele, o meu ego ferido e o dele e ele o dele. E essa seria a única coisa chata, porque você passa por um tempo que, deixar debaixo do tapete às vezes é melhor. Entendeu? O enfrentamento, não é todo mundo. Não é que é melhor, é mais fácil, talvez. Né? Exato, melhor, exato, mais cômodo. É mais cômodo. Mais cômodo. Mas o melhor é se entender sempre, né? Exato, eu acho que vai ter Você benefício. não matou a mãe dele, ele não matou teu pai. Não é algo assim, entendeu? Não é algo irreconciliável, entendeu? Exatamente, por isso que eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais tolerantes, sabe, com as diferenças. Exato, porque esse é o limite da rejeição que eu falo. De tudo que a gente, sem querer voltar no outro assunto, mas de tudo aquilo, eu falei, eu acho que no fim, o castigo que foi dado ao monarca, isso aquilo, é muito exagerado. Eu acho. Não, eu também acho. Muito exagerado. E a mesma coisa, esse assunto, Rafa e Edu Falaschi também, foi tipo assim, nossa, começou a tomar um vulto, que era fácil, era o advogado ligar pro outro, que é o que eu queria. Eu falei, eu mandei um convite para conversar, então via advogado, porque já não estava rolando um entendimento entre nós. Né? E eu falei, bom, beleza, os advogados se viram, eu sou amigo dele, vão se vir, vão conversando, vai negociando, tudo bem. Né? Mas aí já acabou entrando na esfera pessoal, infelizmente. Exatamente, nem imaginava, mas beleza. Mas a gente está num mundo que, enquanto nenhum dos dois morrerem, sempre tem a porta ali para haver um reaproximamento. E, eu ficaria feliz, e eu acho que todo mundo que é fã de metal ficaria feliz pra caralho. E se um dia, vai saber,
acontecer de vocês dois estarem na mesma sala, conversando abertamente, junto com o público, eu acho que seria um evento para ser lembrado para a história, entendeu? Sim. Ó, e até lançando aqui o hashtag Edu não amplifica. Seria foda. Seria foda pessoalmente também. Claro. Porque, obviamente, ele só vai sentar lá na cadeira do Amplifica se a gente tiver essa reconexão, né? E seria um grande momento para mim de realização. Fazer, puta, um programa que eu tô construindo com uma equipe foda, um puta momento legal da minha vida e poder sentar lá e conversar com todos os músicos e que não exista nenhuma persona não grata, né? Que é lá, tem aquela cadeirinha do convidado, seja para todo mundo que curte música, profissionais de música, pessoas que tenham para acrescentar para o público que gosta do que a gente está fazendo, que é música, e mostrar o lado humano do artista. E vocês dariam uma aula para as pessoas que te acompanham, né? Seria um exemplo. Né? Exato, isso também. Um exemplo muito positivo. Ainda mais nesse momento de sociedade que está todo mundo se separando, um indo para um lado para o outro. Exatamente, cara, exatamente. Os artistas, como você darem um passo justamente no contrário disso, de se separar e conseguir vencer as coisas pessoais, o ego, e se unir novamente com alguém que já fez parte importante da sua vida, não é só para você bom, entendeu? É bom para a sociedade, é uma mensagem para a sociedade que você passa de que o caminho correto, o melhor caminho é a reconciliação, Sim. É o entendimento mútuo, é a conversa, e, pô, Amplifica é um papo. Sim. Que é melhor, é o local para acontecer algo assim. Putz, seria maravilhoso. Posso te contar uma coisa que eu lembrei, cara? Claro. É uma coisa muito doida, né? Por quê? Porque essa história toda, ela vai completamente contra as coisas que eu acredito, né? Eu acabei sendo inserido numa espécie de circo que vai contra as coisas que eu acredito. Então, eu comecei a pirar nisso também. Tipo, como eu vim parar numa confusão que eu tanto evito, né? E aí, tem uma parte curiosa nessa história que foi o seguinte. Quando começou isso em 2017, faz tempo, né? O Angra estava gravando, começando a produção do álbum, do Omni, um dos álbuns que nós gravamos. Aliás, o último que nós gravamos. A minha ex-esposa, mãe do meu filho, ela estava com problemas estava doente, né? Doente, ela estava tendo surtos psicóticos, né? E aí, então, eu tive a guarda da minha filha, que hoje é filho, porque se afirma filho. Então, tudo isso acontecendo na mesma época, né? Então, ela estava tendo esses surtos e estava deixando a minha vida infernal. E eu tenho uma lombalgia grave, né? Bico de papagaio e começo de hérnia de disco, etc. E estava atacada por conta do estresse. Então, imagina, eu estava de cama, não consegui sair da cama por uma semana, vivendo esse estresse no ambiente pessoal, que era o problema. Vários com problemas, a mãe de várias fontes. Do meu filho. Sim. E eu recebendo uma pressão de todos ao meu redor, dentro do Angra, para dar um jeito na situação com relação ao Edu Falaschi, que eu não me opunha, eu fui o único que não me opus. Só olha que curioso, eu fui o único, eu tenho testemunhos de todos, que foi que eu não me opus ao que ele estava fazendo, mas eu era o dono do nome Angra. Então, a gente tentou, sim, telefonar, todos ligaram, falaram com ele, etc., mas não tinha muito acordo, porque ele queria fazer o show dele. Ok. Eu falei, deixa o cara fazer o show. Vivendo tudo isso, eu mandei o advogado, pedi para o advogado, isso foi deliberadamente, eu imaginei, porque o advogado que cuida do nome, né, fazer uma notificação extrajudicial para que ele entrasse em contato para a gente resolver essa parada, certo? E aí que começou todo o bololô, porque em vez de notificação já virou um processo que eu queria processar. Não era nada disso, eu estava de cama, né? Tendo problemas com a minha vida pessoal, tanto com a formação do meu filho, quanto o estresse que eu estava vivendo e de cama. Aí foi em casa, então eu chamei uma acupunturista. Olha, a história que eu quero contar é disso. Foi uma acupunturista lá em casa. E aí ele chegou para mim e falou o seguinte... e eu, né, puta do estresse. Ele chegou e falou o seguinte: olha, eu posso fazer acupuntura em você, mas eu estaria mentindo para você.
Porque a acupuntura, ela não vai te curar. Eu falei, bom, muita dor eu sentia. Aí eu peguei e falei assim, como não, né? Ele não vai desinflamar as suas costas. A gente vai fazer algumas sessões, essa lombalgia vai melhorar e você vai sair da cama. Mas não vai te curar. Eu falei, tá, mas então o que vai me curar? O que vai te curar é meditação. Aí eu peguei e falei, como que meditação vai curar minha dor nas costas? Tipo, não parece muito conectado uma coisa com a outra, né? Completamente fora. Aí ele pegou e falou o seguinte, eu agradeço esse menino, cara, mesmo. Ele, hoje eu agradeço, até na hora eu senti ódio. Eu vou te contar por quê. O que aconteceu? Ele pegou e falou o seguinte, não, eu vou espetar isso aqui, mas o que vai curar é a meditação. Vamos fazer... Aí eu falei, então, eu estou fazendo qualquer coisa para me curar. Vão, então, meditar. Falei, estou fazendo qualquer coisa mesmo, né? Beleza. Desliga. Primeira coisa que eu quero que você desliga o seu celular. Meu celular não desligava nem, acho que quando eu dormia. Sabe assim? Não, desliga o seu celular. Eu desliguei. Beleza. Agora é o seguinte, nós vamos começar a meditação. Ela tem que ser um processo semanal, sei lá. E... a primeira coisa que eu te falo é o seguinte, depois que você começa, a sua vida vai se transformar. O cara falou, sua vida vai se transformar. Não vai ser igual. Você não vai meditar e as suas expectativas são todas... as coisas começam a se resolver do jeito que você imagina. A vida começa a embaralhar e tudo muda. Né? Muda a sua visão das coisas e muda também os eventos. Uma coisa louca. Falei, beleza, passando a minha dor nas costas, está ótimo. Né? Tá certo. Aí meditei por, 2 horas, o cara me induzindo, explicando qual era o conceito primeiro, o que era meditar, depois fazendo alguns exercícios de meditar, porque é super difícil, né, esvaziar a mente, etc. Beleza, durou umas 2 ou 3 horas a sessão com o cara, em casa, porque ele foi em casa, eu estava travadíssimo. Acendi o celular e tava o vídeo do Edu na internet, aquele vídeo dele puto da vida, com a porra da notificação, dizendo que ele tentou me ligar e eu não atendi. Putz. Bem na hora... tu tava meditando. Que eu, por conta de desespero que a minha vida estava, ter desligado o celular para curar a lombalgia, o estresse que eu estava vivendo e que inclusive esse estresse era um estresse dentro do Angra, porque lá, nossa senhora, isso virou um problema, esse negócio, que é um problema que eu nem via. Aí eu falei para ele, bicho, nossa, olha isso, cara. A minha vida realmente mudou ali. Porque tava aquele vídeo do Edu na internet, as costas continuavam doendo, óbvio, porque não é um milagre que acontece contigo. Claro. E ali, cara, eu fui mais pro fundo. Da meditação? Mais pro fundo do poço, do estresse, do desespero. Eu falei, puta, que merda, a coisa só piorou. Né? A porra da notificação, que era para melhorar, parar, pra gente conversar, isso, aquilo, só cagou mais. E aí, bicho, foi tempos e tempos. Então estamos em 2022, depois disso, meu pai já morreu o André Matos, já fizemos turnê no mundo com esse disco que a gente gravou e tal. E essa semana passada, no final da semana passada, que eu mandei 5 anos depois, olha só, é tempo, viu, bicho? É tempo, é. Especialmente quando você está sofrendo. Demora para curar as coisas internas, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho muito menos crises de lombalgia e hérnia, né? Crises das dores, né, tal. A mãe do meu filho está sendo tratada há alguns anos, porque logo depois, aquela foi a última crise que ela teve. Olha que coisa curiosa. Curioso mesmo. Aquela semana foi o último surto psicótico que ela teve. Então, hoje está tudo bem. Já sou casado com outra esposa, a Vanessinha, beijo a Vanessinha, há muitos anos. Mas a mãe, né, do teu filho, você precisa ter uma boa relação. Claro, né? Você precisa dar um exemplo de respeito, de cumplicidade, de amizade. E quanto melhor, né? Mais do que estar dentro da mesma casa, a criança precisa ver que você respeita, né? Claro. Qualquer um dos progenitores e tal. E aí, a relação começou a melhorar ali. Mas esse campo, né, o campo, vamos dizer, do mundo Angra, do metal, dessas guerrinhas, isso continuou incendiado por muito tempo, né? E aí, em 2019, meu pai veio falecer, também o André Matos, 3 meses depois.
E 2020, todo mundo não precisa nem contar. O mundo, na Revolução, todo mundo foi... Os gatos, tudo no mesmo saco, botaram todos os gatos do mundo inteiro num saco, chacoalharam. Deixaram 2 anos ali, tipo, chacoalhando, e depois solta de volta. Então é isso. Então, nesse momento, 5 anos depois. Cara. Eu acho muito foda o que tu tá fazendo agora, na minha opinião, entendeu? Eu sou do pensamento que é melhor se entender do que ficar com esse fogo latente dentro do seu inconsciente, lá no fundo, mas que se persiste, porque é algo não resolvido. E tem que resolver, meu. Tem que resolver essas paradas, porque todo mundo sai ganhando. A gente discutiu o que se perde se resolver nada. Não, todo mundo sai ganhando. Então, eu acho muito foda que tu tá tendo essa iniciativa. Eu acho muito legal, eu acho que é positivo. Eu espero que o Edu, olhe pra dentro de si e perceba que não faz sentido ficar com essa rixa aí para sempre. É muito melhor se entender. E aí, de se entender, outros caminhos que podem ser muito positivos, eles se abrem. E para ele, e para os fãs, e para o metal, é a melhor coisa que pode acontecer, na minha visão. Concordo plenamente, cara. Valeu, Rafael. Obrigado, velho. Obrigado mesmo por ter vindo aí conversar comigo. Cara, sempre, qualquer hora. Inclusive fora das ar. câmeras. Vamos fazer um churras aí um dia desse. Eu gosto de conversar contigo mesmo. Eu gosto de você, sabe? De verdade, eu te admiro. Acho que você é um grande comunicador. Acho que você mostrou a força que você tem com tudo isso. Entendeu? Que você também tem essa força emocional. Acho legal que você sustente. Não sei o quanto isso é bom, como eu te falei, como amigos. Sim. Como amigo mesmo. Porque eu não sei o quanto também você vai ser moldado pela própria vida. Sim, claro. Eu acho que você é mais novo que eu. Quantos anos você tem mesmo? 31. 31. Então, eu tenho 20 anos mais que você. Eu tenho 50. Você 51 esse ano. Sim. Então, assim, acho que a vida vai também dando umas cacetadas na gente. A gente vai mudando a nossa opinião. Claro. Certo? Mas eu me sinto... privilegiado de poder dizer que te conheço, que eu sou teu amigo, acompanho e quando muitos dos que cancelaram, jogam pedras, eles vão mudar essa opinião também. Se Deus quiser. Sobre você. E aí eu falo assim, eu tava lá, eu tava do lado. Eu tava... Ajudou na reconstrução. Exato. Foi difícil porque o Amplifica também se fudeu. Se fudemos, Sim. Fizemos uma carta, né? Até falar, a carta a gente teve que fazer também. Era óbvio. Uma burocracia necessária dado o momento, né? Exato. Eu entendo bem. Mas, nunca... Doeu, né? Eu e o Deco podemos falar. Não, mas eu entendo total. Às vezes é melhor o que tem que fazer, recuar um pouco no momento onde tá vindo uma turba raivosa com foices e espetos e tochas. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, é sair de lá o mais rápido possível. Exatamente. Se ausentar da responsabilidade, porque a responsabilidade não era nossa mesmo, né? Sim, com certeza. Mas o fato é esse, cara. Eu tô muito privilegiado de estar aqui e ter você por perto. Tô acompanhando essa tua trajetória e admirando. Porra, valeu, cara. Obrigado demais. Vai ver o Amplifica lá, sempre foda, tá bombando na internet, tá todo mundo querendo ver. Edu Falaschi, vai pra lá também antes, entre em contato com o cara lá, vai comer um churrasco, um Yagyu, paga um Yagyu pra ele. E é isso. Valeu, galera, até mais. Confere os cortes aí. Tchau.